Fala galera, boa noite, muito boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos à primeira aula da jornada de inteligência artificial. Galera, estou muito feliz de estar aqui junto com tanta gente querendo aprender inteligência artificial. Se você já sabe alguma coisa de inteligência artificial ou se você está querendo começar do zero, você está no lugar certo. Que legal, que bom ter você aqui comigo na jornada de inteligência artificial. Galera, esse é o começo da sua jornada no uso da inteligência artificial. Cara, que honra minha poder te apresentar essa ferramenta, ou até para quem já conhece, apresentar de uma outra forma. E eu sei que para muita gente vai estar sendo o primeiro contato, e eu tenho certeza que você, ao ter esse primeiro contato com a inteligência artificial, cara, vai abrir muitos dos seus horizontes, as coisas que você consegue fazer com inteligência artificial e, principalmente, o que é aplicável no seu dia a dia, no seu trabalho, beleza? A jornada de inteligência artificial é uma semana com 4 aulas ao vivo. Então, tem hoje, aula de segunda-feira, começando às 7h30 da noite. Amanhã, aula de terça-feira, 7h30 da noite. E assim, quarta e quinta-feira, beleza? Então, essa semana a gente tem um encontro marcado, segunda, terça, quarta e quinta-feira, às 7h30 da noite. Se você está chegando aqui sem conhecimento prévio nenhum, não precisa. Ah, Fred, eu não sei nada de inteligência artificial. Não se preocupa, eu vou te ensinar do zero. Mas, Fred, eu não sei nem ligar o computador. Calma, relaxa. Eu vou ensinar inteligência artificial, um conceito mega avançado, uma tecnologia super nova, de um jeito que você vai conseguir entender. Do jeito hashtag de ensinar, tá? Aqui, essas aulas da jornada de inteligência artificial, elas vão sair do ar. Então, você precisa assistir ao vivo. A aula de hoje vai estar no ar enquanto vocês estiverem assistindo, então é importante que você preste atenção em tudo que eu estou falando, beleza? E na descrição desse vídeo você vai encontrar alguns links que vai ter arquivos que eu utilizo ao longo da aula, prompts, apostila, enfim. Depois você dá uma olhada na descrição desse vídeo, porque vai ter ali alguns links importantes que vão te ajudar ao longo dessa jornada, combinado? E para quem está ao vivo comigo, é o que eu sempre falo. Cara, você tem que assistir essas aulas comigo ao vivo, porque primeiro você só consegue assistir ao vivo e quem está ao vivo comigo sempre consegue novas oportunidades, beleza? Galera, eu quero, antes de mais nada, tá? Eu sei que está bem no comecinho da aula, mas eu só queria calibrar um pouco as coisas. Eu sei que tem gente que está assistindo essa live e que já assiste, ó, os vídeos, as aulas da hashtag, os anúncios da hashtag há muito tempo. Então, se você já conhece a hashtag de outros carnavais, comenta aqui no chat do meu lado, por favor, hashtag das antigas, ou não. Se você está chegando agora, essa aqui às vezes é a sua primeira vez, o seu primeiro contato com a hashtag, comenta aqui no chat do lado, hashtag novato. Isso vai ser importante para eu saber o quê? Qual a porcentagem de vocês, assim, mais ou menos, que já está acostumado com o jeito hashtag de ensinar e quem ainda é novato? Porque é aquilo. Muitas vezes a pessoa que não conhece o jeito hashtag de ensinar pensa que vai ter uma aula chata, quadradona, aquela coisa professoral. Mas quem já é das antigas sabe que a gente ensina de um jeito diferente, de forma prática, às vezes até mesmo descontraída, mas sempre com foco no seu trabalho, no seu dia a dia, em usar essa tecnologia incrível que é a inteligência artificial para melhorar a sua vida. Combinado? Olha, como é que vai funcionar a dinâmica dessa aula? Eu aqui estou prestando atenção na aula, eu estou prestando atenção no que está aparecendo na tela, eu vou mostrar as inteligências artificiais na prática para você, e vira e mexe eu vou perguntar a opinião de vocês pelo chat, mas eu não consigo acompanhar o chat. Quem está olhando o chat para mim e vai me dizer tudo que vocês estão falando, inclusive se vocês são hashtag das antigas ou novatos, é uma pessoa incrível que está fazendo essa live aqui junto comigo, que é a Lari. Então eu já queria aproveitar esse primeiro momento para perguntar para a Lari se a maioria da galera é das antigas ou novato, eu já quero aproveitar para deixar o meu caloroso boa noite para a Lari. Fala, Lari! Boa noite, galera! E aí, como é que vocês estão? Fred, eu tô um pouco impactada porque eu vi aqui no chat que tem muita gente novata. Cara. É mesmo? É mesmo. Muita hashtag aqui, ó, novato, novata. Muita gente nova conhecendo a gente aqui na live de hoje. Que legal, galera. Que legal. Com certeza tem uma galera das antigas também. Tem sim também. Então, para você que é novato
Para mim é um grande prazer que você esteja conhecendo a hashtag agora. Aliás, aproveita e já se inscreve nesse canal. Se você é novato das antigas, dá uma olhada aqui embaixo, tem um botãozinho de se inscrever nesse canal, porque além de acompanhar essas aulas aqui da Jornada de Inteligência Artificial, a gente lança toda semana, na verdade, todos os dias, novas aulas aqui no canal do YouTube, combinado? Então já deixa logo o seu sua inscrição aqui no nosso canal, beleza? E para você que está chegando agora, já que tem muito novato, deixa eu me apresentar, beleza? Vou me apresentar aqui. Muito prazer, eu sou o Fred, eu sou especialista de inteligência artificial da hashtag Treinamentos. A hashtag Treinamentos é uma das maiores escolas de formação profissional do Brasil, com mais de 140 mil alunos formados, mais de 840 mil seguidores no Instagram e mais de 1.700.000 no YouTube. Caraca, é brincadeira, tá? Quem sabe a gente ganha até mais seguidores agora com o pessoal se inscrevendo, porque eu tenho certeza que vocês estão se inscrevendo, tá? E, galera, vamos lá. Qual que é o nosso cronograma aqui ao longo da jornada de inteligência artificial? Como eu comentei contigo, vão ser 4 aulas, tá bom? Tem aula de segunda hoje, terça, quarta e quinta-feira. Na aula de hoje, na aula 1, eu vou te explicar o que é inteligência artificial e eu vou te mostrar na prática algumas coisas que ela consegue fazer. Eu vou te mostrar que a inteligência artificial é, na verdade, uma revolução que está acontecendo no mercado de trabalho e as empresas, ó, elas estão gritando, estão clamando. Pessoal, aprende inteligência artificial porque eu preciso usar na minha empresa. Combinado? Você vai entender o poder da inteligência artificial hoje. Na aula de amanhã, eu vou te apresentar os 3 pilares da inteligência artificial para você, olha, ter certeza do poder que tem essa ferramenta. Na aula 3 vai ser uma aula totalmente dedicada a automatizar tarefas com inteligência artificial. Você vai ficar impressionado, impressionada com a quantidade de trabalho seu que você não precisa mais ter. Você pode deixar uma inteligência artificial trabalhar para você. E na aula 4, você vai aprender a analisar dados de forma avançada com inteligência artificial. Você vai aprender a deixar a inteligência artificial analisar dados para você. Beleza? Então, eu gosto sempre de passar esse cronograma aqui para você saber exatamente que essa semana aqui vai ter 4 aulas e o que exatamente você vai aprender ao longo de cada aula. Combinado? Olha, pessoal, antes de mais nada, deixa eu deixar 3 dicas muito importantes aqui. Tem 3 dicas que são as dicas de ouro de todos os alunos da hashtag. Se você é novato, principalmente, preste atenção nessas 3 dicas aqui para você extrair o máximo dessa aula. Antes de mais nada, assista ao vivo. Não pensa assim, não, vou entrar na aula no meio da aula, vou deixar para depois. Não, assiste ao vivo, porque essas aulas não vão ficar gravadas, beleza? Você tem que assistir ao vivo. E se você perdeu o comecinho, poxa, pode ser essencial. Então não deixe de assistir essas aulas ao vivo. Chegue pontualmente às 7h30. 2, faça o download do material gratuito que está na descrição desse vídeo. Na descrição desse vídeo tem apostila, tem os prompts que eu utilizo na aula, materiais. Então, dá uma olhadinha depois na descrição desse vídeo, tem ali o lugar para você baixar o material da aula, combinado? E terceiro, esse terceiro ponto, eu sempre falo e sempre tem um ou outro aluno que está assistindo a aula e não segue esse terceiro ponto e depois fala, caraca, eu tinha que ter escutado o Fred, né? Não era para ter feito isso. Galera, não pratique durante a aula. Eu sei. Daqui a pouco eu vou estar utilizando inteligência artificial na prática aqui. Você vai ficar animado. Você vai falar, caraca, que negócio incrível, eu quero testar. Mas enquanto você está testando, acredita no que eu estou te falando. Você pensa que ao praticar junto comigo, você está saindo na frente, mas na verdade você está ficando para trás. Porque quando você está praticando comigo, você não consegue prestar 100% atenção no que eu estou falando, por mais inteligente que você seja. Algum detalhe da minha explicação você vai deixar passar. E às vezes são esses detalhes que lá na frente vão fazer falta, combinado? Então vamos fazer um grande combinado? Poxa, assiste aqui a aula ao vivo comigo, só preste atenção em mim, não tenta fazer coisa paralela não. Extrai o máximo de mim aqui ao longo dessa aula, combinado? E depois você vai ter a apostila, vai ter os materiais de apoio aqui na descrição para você poder revisar e praticar tranquilamente, combinado? Olha só, sobre os links que estão na descrição desse vídeo, basta você descer um pouquinho esse vídeo aqui, que tem a descrição dele, tá vendo? E aí vai ter escrito assim, ó, para fazer o download do arquivo da aula, tá vendo? Clica naquele link e aí você vai abrir essa pasta. Ao abrir essa pasta, vai ter alguns documentos dentro dela, combinado? Aí o que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito em cima de cada coisa que aparecer nessa pasta e você vai clicar em baixar, tá bom? Não adianta dar 2 cliques e pedir para compartilhar comigo. Não vai rolar de compartilhar. Você tem que baixar no seu computador, no seu celular, no dispositivo que você está usando agora. Beleza? Combinado? Galera, um avisozinho rápido.
nesse curso, na jornada de inteligência artificial, nessa sequência aqui de 4 aulas que a gente vai ter, você vai poder emitir o seu certificado de participação. Olha que incrível, tá? Como que vai funcionar? Se você assistir as 4 aulas da jornada, aula 1, segunda-feira, tem aula 2 na terça-feira, aula 3 na quarta-feira e aula 4 na quinta-feira, tá? O que vai acontecer? Você vai poder emitir o seu certificado, tá? E aí o certificado de participação com 8 horas de duração, que vai atestar que você assistiu às aulas da jornada de inteligência artificial, combinado? Como que eu faço para saber se você assistiu às 4 aulas? Em algum momento dessa aula aqui, não vou te dizer quando, eu vou te falar qual vai ser o código da aula, combinado? Em algum momento da aula, eu vou te dizer qual vai ser o código. Esse código vai aparecer aqui na tela, a gente vai falar e vai ficar super claro. Eu vou falar, galera, bota o código na tela. Eu vou pedir, Lari, bota o código na tela e a Lari vai colocar o código da aula. O que você vai fazer? Esse código você vai pegar e você vai preencher em um link que está na descrição desse vídeo, tá? Na descrição desse vídeo tem um link que é um link para você vai para validar a sua aula. Então, é como se você estivesse marcando a sua presença. Então, você vai marcar a sua presença na aula 1, na aula 2, na aula 3 e na aula 4. E aí, se você marcar a presença nas 4 aulas, aí sim, você vai emitir seu certificado. Ah, mas Fred, eu assisti 3 aulas, não assisti a 4ª. Eu posso emitir o certificado? Não. Para emitir o certificado, você tem que assistir todo o curso. Combinado? Beleza? Gente, eu quis passar esses avisos aqui porque são avisos muito importantes, principalmente para quem é novato. Mas a verdade mesmo é que eu não vim aqui hoje para passar aviso, não. Eu vim aqui hoje para ensinar inteligência artificial e eu tô doido para ensinar inteligência artificial. Então eu quero saber o seguinte, você que está aqui agora comigo, você se compromete a assistir essa aula até o final? Porque, cara, por incrível que pareça, tem gente que começa a assistir e sai no meio. E aí, às vezes você começa a desenvolver um raciocínio, mas não finaliza, não tem um grande finale. Então fala comigo, você topa ficar comigo até o final da aula? Você se compromete a aprender essa tecnologia realmente incrível e que você vai conseguir praticar hoje mesmo? Se você topa, coloca aqui no chat que você topa, por favor. Não. Aí, caso contrário, não, Fred. Ó, vou ficar até o final, não. Eu tô aqui de bobeira, não quero nada com a minha vida, então eu não me comprometo, não. Aí você fala que você não se compromete, beleza? Mas, poxa, eu acho que a galera vai topar. Eu acho que a galera vai se comprometer, sabe, Lari? Fala comigo, Lari. Será que o pessoal tá se comprometendo ou será que vai chegar no final da aula e eu vou estar falando sozinho aqui? Não, Fred. Tá todo mundo super comprometido, mandando aqui, ó, no chat sem parar. Topo. Maravilha. Então, se vocês estão topando ficar comigo até o final, eu vou me comprometer também a entregar para vocês a melhor aula que eu posso te entregar. A primeira aula de muitos de vocês sobre inteligência artificial. Combinado? Galera, antes de mais nada, eu quero que você saiba que o foco desse curso é extremamente prático. Eu não quero que você saia daqui um doutor em inteligência artificial, porque, sinceramente, em 4 dias de aula não é esse o objetivo. Eu quero que você saia desse curso conseguindo utilizar as melhores ferramentas de inteligência artificial que a gente tem no mercado para realmente impactar o seu trabalho e o seu dia a dia, com muito foco no mercado de trabalho. Combinado? Então, o que eu vou fazer? Antes de mais nada, tá? Antes de sair praticando, antes de sair fazendo um monte de coisa, eu quero te fazer um breve resumo sobre o que é inteligência artificial. Eu sei, tá? Não é legal você ficar vendo teoria, mas essa é a teoria que vai fazer a diferença. Eu não gosto de ficar fazendo aula teórica, mas eu preciso passar essa teoria. Porque se você só sair, abrir um chat GPT e sair mexendo nele, você não está aprendendo inteligência artificial. Você está aprendendo a utilizar o chat GPT. Eu vou pegar 10 minutinhos, 5 minutos no começo dessa aula, para eu te explicar o que é inteligência artificial, como uma inteligência artificial funciona, como uma inteligência artificial é construída. E eu te garanto que esses 10, 15 minutinhos que eu vou passar aqui te ensinando isso é algo que você vai levar para o restante da sua carreira quando você estiver utilizando uma inteligência artificial. Quem sabe o que é uma inteligência artificial, como ela é construída, como ela aprende coisas, consegue fazer um uso muito mais completo das ferramentas de inteligência artificial, combinado? Então, ó, antes de mais nada, eu vou começar te explicando o que é inteligência artificial. Gente, se eu tiver que resumir o que é uma inteligência artificial, seria o ato da gente conseguir dotar uma máquina de uma inteligência que se assemelha à inteligência humana. É como se eu estivesse ensinando uma máquina qualquer, por exemplo, o meu celular aqui, como se eu estivesse ensinando o meu celular a pensar como ser humano, tá?
A inteligência artificial, eu posso aplicar em um celular, eu posso aplicar em um computador, sei lá, uma geladeira, em um carro, uma torradeira. Eu posso aplicar com essa inteligência artificial em cima de qualquer dispositivo, tá? Então, a ideia da inteligência artificial é basicamente essa, tá? Dotar essa máquina, seja um computador, um carro, um celular, dotar essa máquina com a inteligência que se assemelha à inteligência humana. E por que eu quero dar uma inteligência para ela? Porque se ela tem uma inteligência semelhante à humana, ela consegue resolver problemas, ela consegue executar tarefas, ela consegue me ajudar no meu trabalho, beleza? Então, a gente consegue botar essas máquinas até mesmo para tomar decisões para a gente, tá bom? E para você aprender inteligência artificial, talvez você já tenha escutado alguns termos que são muito comuns. Por exemplo, machine learning, deep learning, reconhecimento de voz, tá? Você já deve ter escutado esses termos assim soltos e tal. Uau, machine learning. Você vai entender o que é isso, tá? Antes de mais nada, é o que eu já te digo. Eu não vou te dar aqui um doutorado em inteligência artificial. Eu fiz questão de filtrar aqui apenas o que é mais importante, aquilo que vai afetar o seu uso da inteligência artificial todos os dias. Vamos lá. Eu vou te explicar como que funciona uma inteligência artificial e depois disso, isso vai clarear as coisas na sua cabeça, tá? Vamos lá, gente. Imagina que eu queira ensinar a minha máquina a fazer alguma coisa. Eu queira dotar esse celular aqui, essa máquina aqui, com uma inteligência, uma capacidade de raciocínio que é parecida com a inteligência humana. Eu posso fazer uma inteligência artificial que seja focada em realizar uma determinada tarefa. Então, por exemplo, existem inteligências artificiais, inclusive uma que a gente usa aqui na hashtag, que ela serve para legendar vídeos. Então, o que acontece? A inteligência artificial, ela pega uma aula que a gente gravou, ela escuta o que o professor falou na aula e transforma isso em uma legenda, beleza? É algo extremamente útil, né? Se eu tivesse que criar uma inteligência artificial que legenda vídeos, como que eu construiria essa inteligência artificial? Eu construiria com 6 passos, tá? Que são 6 passos que você usa para construir qualquer inteligência artificial. Primeiro de tudo, você tem que definir um modelo de dados. Você tem que definir quais são as informações que a sua inteligência artificial tem que aprender. Então, no meu caso, se eu tenho uma inteligência artificial que ela quer legendar vídeos, o que ela precisa aprender? Olha, se ela vai legendar vídeos em português, ela tem que aprender português. Tem que aprender, digamos, todas as palavras do dicionário. Tem que aprender como que se conecta, sintaxe, ortografia e etc. Então, essa primeira etapa, chamada modelo de dados, é quando a gente define o que uma inteligência artificial precisa aprender. Só o quê, tá? Eu ainda não ensinei para ela. Eu só defini, ó, a inteligência artificial tem que aprender isso, tá? E no caso da minha inteligência artificial de legendar vídeos, ela tem que aprender português, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é Big Data. É um outro termo que é muito comum que a gente escute no mercado de tecnologia, que a gente escute com relação à inteligência artificial. Big Data é realmente o que o nome quer dizer. Traduzindo, literalmente, Big Data significa muitos dados, né? Um volume gigante de dados. Qual é a ideia? Eu vou pegar, agora que eu já sei tudo que a minha inteligência artificial precisa aprender, eu vou pegar tudo que tem, todo o conhecimento que tem no mundo sobre esse assunto, e eu vou pegar isso para ela, tá? Então, por exemplo, se eu quero ensinar a minha inteligência artificial a legendar vídeos, no modelo de dados eu defini que ela precisa aprender português, na etapa de Big Data, é como se eu fosse na maior biblioteca do mundo e pegasse todos os dicionários possíveis, todos os diferentes dicionários, os dicionários que têm gírias, os dicionários que têm a forma culta, tudo que tem de conhecimento sobre a língua portuguesa. Peguei sobre livros, peguei livros de graduação, de ensino médio fundamental, pronto. Eu saí da biblioteca carregando um monte de livro. É esse o conceito de Big Data, muitos dados, tá? Na primeira etapa, eu defini o que eu tenho que aprender. Na segunda etapa, eu peguei todo o conhecimento que existe no mundo para aprender. E a terceira etapa? A terceira etapa é o poder de processamento. O processamento é o que vai literalmente fazer com que a gente aprenda. Então, imagina que tem uma pessoa que pegou aquele monte de dicionário, livros sobre a língua inglesa, língua portuguesa, sintaxe, ortografia, tudo isso. Pega uma pessoa que senta numa mesa e vai ler tudo isso, vai aprender tudo, vai praticar isso tudo. Você imagina uma pessoa fazendo isso? Uma pessoa consegue fazer isso. Mas qual é o poder de processamento que eu e você temos? Eu e você, seres humanos.
qual é a ferramenta do nosso corpo que é capaz de raciocinar? Qual que é o poder de processamento nosso, do ser humano? É o nosso cérebro, né? O poder de processamento do ser humano está todo no nosso cérebro. E saibam, o cérebro humano é uma máquina incrível, um órgão complexo, uma coisa extraordinária. Mas é limitado. Gente, se vocês soubessem o poder de processamento que um celular tem, vocês ficariam abismados. Nos anos 50, quando eles inventaram os primeiros computadores, os computadores tinham, sei lá, o tamanho de um estádio, entendeu? E hoje em dia, esse celular tem um poder de processamento muito maior do que aqueles computadores gigantescos têm. Então, eu consigo ensinar para uma máquina muito mais rápido do que eu conseguiria ensinar um ser humano, porque ela consegue processar muita informação. É como se ela lesse tudo, ó, rápido, tá? Então, nessa terceira etapa, é quando eu peguei aquele volume de dados gigantescos e joguei para minha máquina e falei, toma, aprende, tá? E aí a máquina, como ela tem um poder de processamento maior, ela aprende mais rápido. Até aqui é todo o conhecimento que a gente já tem. E aí entra a quarta etapa, que é uma tecnologia revolucionária e que foi essa a tecnologia que permitiu o surgimento da inteligência artificial. A gente chama de machine learning, tá? Galera, no poder de processamento é basicamente como se eu estivesse jogando um grande volume de dados para minha máquina. Mas o machine learning, a gente ensina a máquina a aprender. Então, vamos combinar o seguinte, né? Eu mandei aqui, eu passei um grande volume de dados para essa máquina aqui, mas eu não preciso ficar sempre jogando volume de dados. Eu passei um volume de dados inicial, mas depois essa máquina, depois que ela aprendeu um pouquinho de português, ela aprende o resto, entendeu? Então, por exemplo, ela já tem ali a capacidade de, a partir daquele Big Data inicial, de pegar aquilo e aprender outras coisas por conta própria. Você, quando eu estava estudando matemática lá no ensino fundamental, no ensino médio, você fez todos os exercícios do livro de matemática? Não. Você fez vários exercícios. Quando você chegou na prova, você pode ter dado a sorte de encontrar um exercício que foi igualzinho que você fez, mas geralmente não, né? Você, quando está exercitando ali, você entende como que funciona a coisa. Você entende a lógica, você entende como que as coisas, como que é o passo a passo daquilo ali. Mas você não faz necessariamente todos os exercícios. Mas como você aprendeu, quando você pegou um exercício que era um pouquinho diferente, você falou, poxa, se eu fiz aqueles ali daquele jeito, esse aqui que é um pouquinho diferente, eu vou tentar fazer parecido, sabe? Então, o machine learning, gente, é quando começa a virada. É quando começa a gente a ter realmente inteligências artificiais que aprendem por conta própria, que é o que a gente tem hoje, tá bom? Caraca, hein? Esse conceito de machine learning, eu acho que muitos de vocês já deviam ter escutado a palavra, mas talvez nunca tivessem entendido o que significa, beleza? Mas é isso, machine learning é quando eu boto uma máquina para aprender por conta própria. E o deep learning? O que é o deep learning? Sabe o que é o deep learning? É quando a gente aprende aquele conhecimento que não é exatamente objetivo. Então, por exemplo, eu estou legendando o vídeo. Aprender a norma culta da língua portuguesa é o machine learning. Eu estou pegando um monte de livro e jogando para uma máquina aprender. O que é o deep learning? O deep learning são aquelas coisas que não estão escritas em lugar nenhum, mas as pessoas sabem. Então, estou legendando o vídeo, eu estou falando alguma coisa. Você sabe que se eu estou falando alguma coisa e eu dou um espaçamento maior, geralmente tem o que ali? Uma vírgula, né? Então, associar o espaçamento maior quando eu estava escutando uma frase com uma vírgula numa frase, não é machine learning, não é algo que está escrito em nenhum lugar. É deep learning, que é uma coisa um pouco mais sutil, uma malandragem, tá? O deep learning é quando a gente ensina às máquinas coisas além do óbvio, tá? E por fim, cheguei na sexta etapa, que é o processamento de linguagem natural. Gente, até a quinta etapa, a gente está falando de uma máquina aprendendo. Uma máquina, gente, celular, computador, qualquer dispositivo eletrônico, aprende 0 e 1. É número, entendeu? Na sexta etapa, a gente ensina essa máquina a falar, a entender e a se comportar como um humano. E é graças a essa sexta etapa que a gente consegue literalmente conversar com uma inteligência artificial. Hoje em dia, a gente consegue trocar um papo, trocar uma ideia com uma inteligência artificial, literalmente conversar com ela. Inclusive, a gente vai fazer isso hoje, tá? Então, essa sexta etapa, ela tira isso tudo que eu estou te falando, do campo das ideias, do campo do processamento matemático, zeros e uns, e coloca isso em uma conversa.
a gente ensina a inteligência artificial a falar como uma pessoa. Cara, olha só, eu passei para vocês esse conhecimento, que ele é um conhecimento bastante teórico, tá? Mas eu precisava te passar isso daqui. Porque daqui a pouquíssimo tempo, daqui a poucos minutos, quando eu estiver utilizando uma inteligência artificial aqui, o ChatGPT, por exemplo, você vai ver, a cada pergunta que eu fizer para ele executando esses 6 passos aqui. Caraca, olha só, para ele responder, ele acessou esse modelo de dados, acessou essas informações, processou de tal forma, fez machine learning, etc, etc. Quem simplesmente começa a utilizar o ChatGPT e conhece a ferramenta, mas não conhece essa teoria aqui, muitas vezes fica limitado, tá? Então, eu já queria, antes de mais nada, sabendo que esse aqui é um conhecimento um pouquinho mais carregado, tá? Mas essencial, eu queria parar aqui e perguntar para vocês se até agora deu para entender. Agora que eu montei esses 6 passos aqui, vocês conseguem entender mais ou menos como funciona? Eu não quero que vocês, só quando eu lendo no slide aqui, que vocês consigam criar uma inteligência artificial do zero. Não, não, não. Eu quero saber o seguinte, fez sentido para você essa estrutura aqui? Por mais que fique uma dúvida, não entendi, mas tipo assim, a estrutura como um todo fez sentido, tá? Só para eu saber se eu consegui passar bem a minha, o que eu queria explicar aqui e se depois, com esse conhecimento, eu consigo voltar nele várias vezes quando a gente estiver praticando, beleza? Lari, será que a galera entendeu até agora? Sim, Fred, a galera entendeu, estão comentando aqui que está fazendo muito sentido. Show de bola, que bom, que bom. Então, já que fez sentido, eu queria agora mostrar para vocês na prática uma coisa, tá? Lembra que eu falei contigo que o machine learning, a gente está dotando a máquina da capacidade de aprender? Você vai ver que as inteligências artificiais, elas evoluem muito, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um outro tipo de inteligência artificial. Uma inteligência artificial que ela é capaz de gerar vídeos, beleza? O exemplo que eu dei aqui é de uma inteligência artificial que legenda, né? Que faz legendas, mas o que eu vou te mostrar agora é o seguinte. Pensa que alguém criou uma inteligência artificial que é capaz de criar vídeos, combinado? 2 anos atrás, eu vou te mostrar um vídeo, né? Que é a inteligência artificial mais avançada que a gente tinha há 2 anos atrás criou. Beleza? Então, vê se você entende. O que você vai ver a seguir é um vídeo que a inteligência artificial mais de ponta que existia há 2 anos atrás criou. Você vai ver que há 2 anos atrás, a inteligência artificial já era incrível, mas não era exatamente perfeita. Olha só. Eu adoro esse vídeo, cara. E eu lembro que quando surgiu esse vídeo, as pessoas falaram, pô, mas peraí, se isso aqui é inteligência artificial, eu não quero aprender isso, não. É um vídeo do Will Smith comendo macarrão. Olha que vídeo horroroso, gente. Olha que vídeo horroroso. A cara do Will Smith tá estranha. O macarrão, ele some e aparece do nada. Olha isso, cara. A boca dele toda distorcida, os olhos distorcidos. Isso daqui, gente, há 2 anos atrás, era o que a gente tinha de mais avançado em inteligência artificial de criação de vídeos. Você acredita, cara? Você acredita? Há 2 anos atrás, essa era a inteligência artificial de ponta na criação de vídeos. 2 anos atrás, gente. 2 anos. Agora, eu vou passar para o próximo slide, que é uma inteligência artificial que a gente utiliza hoje em dia. E olha, sendo sincero contigo, o próximo vídeo que eu te mostrar não é nem da melhor inteligência artificial que a gente tem hoje, não, tá? É uma inteligência artificial boa, mas nem a inteligência artificial de ponta que a gente tem. Olha só. Esse daqui é um vídeo feito por uma inteligência artificial hoje em dia. E se você reparar, além de ser um vídeo que ele é muito certo, muito redondinho, muito perfeito, assim, tu olha e nem diria que seria feito por uma inteligência artificial, tá? Esse é um vídeo extremamente complexo, porque tem um dragão de pano que ele é cheio de detalhes, cheio de cores, cheio de elementos pequenininhos. Em volta é cheio de um monte de gente. Olha só quantas pessoas tem. E se você reparar, qualquer uma dessas milhares de pessoas, dessas centenas de pessoas que tem no vídeo, está muito mais bem feita do que o Will Smith naquele outro vídeo. Então vamos lá. Há 2 anos atrás, a inteligência artificial ela não conseguia fazer uma pessoa, um Will Smith, comendo macarrão. E agora a gente tem um vídeo que tem centenas de pessoas perfeitamente retratadas. E tem, inclusive, um dragão de pano passando na nossa frente, tá? Então,
não é exagero dizer que a inteligência artificial está evoluindo muito rápido. Deixa eu te mostrar outro vídeo. Olha isso daqui. Esse vídeo aqui está mostrando pessoas dentro de um metrô, né? Olha só. Se você reparar bem o reflexo nesse vidro, você consegue ver as pessoas lá atrás. Ali na frente, você consegue ver as construções passando, né? E você consegue ter essa vista de dentro do metrô. E o mais incrível, quando o metrô passa dentro do túnel, ó, vai passar agora, você consegue ver melhor o reflexo da pessoa. Isso daqui é algo muito mais complexo de se fazer. Olha só o quanto que as coisas evoluíram em 2 anos, cara. E aí você me pergunta, Fred, mas peraí, cara. Como é que cresceu tanto assim em 2 anos? Lembra do poder de processamento. O nosso poder de processamento, o seu e o meu, é o quê? O nosso cérebro, é limitado. Eu te falei que um celular tem um poder de processamento gigantesco. Agora, imagina o supercomputador que está por trás de cada inteligência artificial. Eu não sei se você sabe, tá? Mas hoje em dia, essas empresas, ChatGPT, Google, Microsoft, as inteligências artificiais deles são treinadas por supercomputadores. E quando eu digo supercomputadores, é que essas empresas têm prédios inteiros e que o prédio é só computador. Então, é engraçado, porque esses prédios eles não têm nem janela, sabe? Porque não tem pessoas ali dentro, é só computador processando. Então, é um volume de processamento de dados muito grande. Então, se em 2 anos eu e você conseguimos aprender muita coisa, imagina o que um supercomputador consegue aprender em 2 anos. Então, por que você tem que aprender inteligência artificial agora? Porque agora está muito bom. Daqui a 1 mês vai estar melhor. Daqui a 6 meses vai estar muito melhor. Daqui a 1 ano vai ser um salto incrível. De 2 anos para cá, a gente foi do Will Smith comendo macarrão, para isso daqui. Então, se eu fosse você, eu aprendi agora, porque se você deixar para aprender daqui a 3 meses, você já vai ter perdido muito das coisas que foi evoluída além nesses 3 meses, tá? Além da criação de vídeo, deixa eu te mostrar outras aplicações, ó. Esse daqui é uma outra inteligência artificial que eu utilizei, se chama Claude, tá? É uma inteligência artificial interessante. O que eu pedi para o Claude, tá? Eu pedi para ele criar, simulando que eu fosse um professor de ensino médio, fundamental. Eu cheguei e falei assim, olha só, eu sou um professor e eu preciso que você crie um diagrama que represente o sistema solar para mim, porque eu quero chegar para os meus alunos e eu quero que eles tenham uma representação visual do sistema solar. Você faz isso para mim? Repara ali no canto esquerdo da tela, aquele texto mais escuro. Aquele texto ali é como eu pedi para ele criar o sistema solar. Repara bem uma coisa. Eu não precisei programar, eu não precisei utilizar fórmula, eu não precisei utilizar linguagem de programação, nada disso. O poder da inteligência artificial é que a gente consegue literalmente conversar com ela. Então, a gente pode pedir mesmo um texto em português que ela crie coisas incríveis para a gente. Cara, esse é a grande fronteira que a inteligência artificial quebrou. Porque antes, se você precisasse, sei lá, utilizar o Excel, você tinha que aprender a utilizar as fórmulas do Excel. Se você quisesse, sei lá, programar em alguma linguagem de programação, você tinha que aprender a linguagem. Na inteligência artificial, não. Você tem que aprender como se comunicar com ela, tá? Tem todo um jeito diferente de você se comunicar com a inteligência artificial, mas é muito mais simples do que aprender a fazer conta, fórmula, tá? Olha um outro exemplo aqui. Eu simplesmente peguei uma planilha Excel que eu tinha e joguei para o ChatGPT. Eu mandei para o ChatGPT uma planilha Excel que tinha o fluxo de caixa da minha empresa. Todo o dinheiro que entrava e saía. E olha que louco que o ChatGPT fez. Eu pedi para ele, ChatGPT, cria para mim um gráfico mostrando o fluxo de caixa ao longo do tempo. Ele mostrou ali, ó, a linha verde, as receitas, a linha vermelha, as despesas e a linha azul, o lucro. Repara, eu não precisei abrir a planilha, fazer conta, eu não precisei aprender Excel, aprender a criar gráfico no Excel, eu não aprendi a configurar esse gráfico, não, ele fez para mim. Ele, inclusive, deu um resumo. Olha lá, ó, a receita mensal ajustada varia conforme a sazonalidade, assim com as despesas mensais, e o lucro mensal ajustado é calculado com base nas receitas e despesas ajustadas. Tá? Isso daqui é muito legal, cara. Eu mandei para o ChatGPT e ele fez a conta para mim. E olhando aqui no lado direito, tem ainda um outro gráfico que eu pedi para ele fazer uma carteira de ações para mim. Então eu mandei para ele algumas informações que eu tinha e ele criou uma carteira de ações. Ó. Tem uma fatia maior ali
que é de uma determinada ação, a fatia laranja é outra, a vermelha é outra, a rosa é outra, e assim por diante. Então, você está entendendo o poder da inteligência artificial? É que ela consegue colocar toda essa tecnologia ao nosso alcance sem que a gente precise gastar um tempão aprendendo um cálculo, uma linguagem de programação, entendeu? Você tem que aprender, sim, a se comunicar com a inteligência artificial. Mas é muito mais fácil, tá? Gente, e aí eu te pergunto, tá? Existe uma tecnologia nova, incrível no mercado, chamada inteligência artificial. Eu acabei de te mostrar um pouco do que essa inteligência artificial faz. E ela realmente é incrível. Você acha que as empresas elas iam olhar isso e não iam reagir de forma nenhuma? Não. Olha só, Toyota e Nissan se unem para avanço em inteligência artificial. Petrobras cria ferramenta com inteligência artificial. Itaú estuda como levar inteligência artificial para atendimento ao cliente. Coca-Cola assina contrato com a Microsoft para explorar poder de inteligência artificial. Azul utiliza inteligência artificial. Gol passa a utilizar inteligência artificial. Cara, você realmente acha que tendo uma tecnologia incrível como essa, as empresas não iam querer? As empresas elas não vão ficar doidas para trazer isso para dentro delas? É claro que sim. Aqui na hashtag a gente está colocando inteligência artificial em um monte de coisa. Imagina essas empresas gigantescas. E é claro, se as empresas estão querendo tanto aplicar inteligência artificial, aplicar essa tecnologia incrível do dia a dia delas, o profissional que sabe inteligência artificial, claro, ele é validado, ele é mais reconhecido. Não apenas de forma monetária, em um aumento salarial, em uma recompensa como essa, mas vai ser cada vez mais difícil encontrar vagas que não exijam isso, tá? Então, você vê, estudo prevê que a demanda por essa profissão, né, inteligência artificial, deve crescer 150% apenas em 2025. Inteligência artificial vai impulsionar a criação de vagas e exigirá qualificação. Então, o fato de você estar aprendendo inteligência artificial hoje não é à toa. É porque as empresas elas querem aplicar e elas vão querer pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial. Então, entenda, você pode aprender inteligência artificial independente da sua área ou formação. Eu já vi exemplo de gente aplicando inteligência artificial como advogado, como professor, médico veterinário, na parte de economia, de engenharia, atendimento ao cliente, qualquer área, recursos humanos, marketing, vendas, finanças, tudo. Todas as áreas podem utilizar o poder da inteligência artificial. E você também pode aprender inteligência artificial, mesmo que por enquanto você não trabalhe, tá? Poxa, Fred, eu ainda estou estudando e tal, eu não trabalho em um determinado lugar. Beleza, aprende inteligência artificial para você estudar mais, para você se qualificar mais, tá? E quando você chegar na empresa, você já vai estar mais preparado. E digo mais uma coisa, tá? Se você já trabalha em uma empresa e essa empresa ainda não aplica inteligência artificial, você tem a oportunidade de ser a pessoa que vai se destacar nessa empresa por conta da inteligência artificial. Porque enquanto todo mundo não está utilizando a inteligência artificial, você vai utilizar e vai ser 10 vezes mais produtivo que as outras pessoas. Sem exagero, tá? Então, o que eu posso te dizer, gente? Nunca foi tão óbvio o que você precisa fazer para se destacar no mercado de trabalho. Essa é a verdade, tá? Cara, todas as empresas que você pesquisar, ó, lembra desse daqui, ó. Todas as empresas que você pesquisar na internet, você vai ter elas procurando inteligência artificial. Procura uma manchete por qualquer empresa aí, seguida por inteligência artificial. Vai ter uma manchete dela falando que essa empresa está querendo aplicar inteligência artificial. E aí, você pode se perguntar, tá bom, Fred, qual inteligência artificial que eu tenho que aprender, tá? Isso realmente é algo difícil, tá? Porque quando você começa a aprender inteligência artificial, você vai ver que existem muitas. Tem as mais famosas, ChatGPT, Gemini, Copilot, né? ChatGPT é a primeira inteligência artificial assim que viralizou. O Gemini, que é a inteligência artificial do Google, que é uma empresa gigantesca. Copilot, que é uma inteligência artificial da Microsoft, que é gigantesco. Tá. Mas, além disso, tem várias outras. Midjourney, Perplexity, Quillbot, Bardin, Make AI, Synthese, ChatPDF, Labs, Gama, parará. Eu posso ficar aqui até amanhã falando. Deve ter mais de 1000 ferramentas de inteligência artificial aí para você utilizar. Então, antes de mais nada, eu estou feliz que você está aqui na jornada de inteligência artificial comigo, porque deve ser assustador você começar a aprender inteligência artificial sozinho, ver um monte de possibilidade e não saber qual inteligência artificial é melhor. Às vezes não é melhor de forma definitiva, mas é melhor para você. Poxa, se você trabalha com tal coisa, com tal área, essa inteligência artificial aqui é melhor. Ah, não, para executar essa outra tarefa é melhor utilizar outra inteligência artificial. Beleza?
Então, aqui nesse curso, eu vou também te passar várias dicas sobre quais são as melhores inteligências artificiais para cada área. E sabe o que é mais incrível? Você vai sair desse curso sabendo identificar se aquela inteligência artificial funciona para você ou não. Mas antes de mais nada, eu vou perguntar para vocês se vocês entenderam, mas antes de mais nada, eu quero que vocês olhem para essa imagem aqui e eu quero que vocês me digam uma coisa. Isso daí é uma foto que eu peguei na internet ou foi uma inteligência artificial que criou essa imagem? O que vocês acham? Tá em uma aula de inteligência artificial. Então, você pode imaginar que é uma imagem criada por inteligência artificial. Sim, mas eu te pergunto, se você estivesse andando na rua e tivesse visto essa mensagem, você diria que ela é uma imagem feita por inteligência artificial? Você não diria que é uma foto? Que é um filme? Esse é o nível que a gente tem hoje de inteligência artificial. E, na verdade, a gente tem coisas ainda maiores. Tem inteligência artificial que cria imagem, que cria vídeo, tem inteligência artificial que automatiza o seu trabalho, que manda e-mail para você, que analisa uma base de dados, tem inteligência artificial que te ajuda a escrever textos que vendem melhor, que te ajuda a planejar uma aula, que cria gráficos para você, que cria animações, etc. Tá? Eu quero saber, até agora, se eu conseguir passar para você um breve panorama sobre inteligência artificial. Porque, se eu conseguir te passar esse panorama, olha o que eu vou fazer. Em seguida, eu vou fechar esse PowerPoint aqui, eu vou abrir o ChatGPT e eu vou mostrar para você, na prática, um pouco do poder da inteligência artificial. Eu não vou ficar só no ChatGPT não, tá? Mas eu tenho que começar pelo ChatGPT porque é a mais conhecida, beleza? Então, vamos lá. Me diz se até agora você entendeu tudo que eu passei, se eu consegui me fazer entender. Se ficou alguma dúvida, por favor, coloca no chat, que a Lari ela vai dar uma olhada com muito carinho, vai ver se vocês estão entendendo de forma geral e vai me passar essa informação. Combinado? Lari, será que o pessoal está conseguindo entender até agora? Será que eu me fiz entender para essa galera? Com certeza, Fred. Todo mundo mandando aqui no chat, ó. Sim, sim, perfeito. Sim, sim, com certeza. A galera tá muito participativa. Muito bom, galera. Que bom que vocês entenderam, tá? Que bom que vocês entenderam. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o que eu prometi para você. Eu vou fechar aqui o meu PowerPoint, já que eu consegui passar para vocês esse panorama, tá? E eu vou abrir o meu ChatGPT. Combinado? Por que eu vou começar pelo ChatGPT, gente? Para vocês entenderem uma coisa. Até 2 anos atrás, mais ou menos, esse conceito de inteligência artificial era uma parada muito futurista, sabe? Era um negócio assim, muito, filme de ficção científica, Robocop, Matrix, Robocop, né? Era uma coisa distante da nossa realidade. O ChatGPT, ele tem uma importância muito grande, porque foi a primeira inteligência artificial que ficou disponível para o público, que pessoas como eu e você conseguiram utilizar nos nossos computadores, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, tá? Então, o ChatGPT, ele tem um papel muito importante na democratização do uso da inteligência artificial. E aproveitando aí, Fred, que você tocou nesse assunto de inteligência artificial, só para falar para a galera que eu não sou uma inteligência artificial. O pessoal tá achando que você é... Gente, a Lari é uma pessoa, tá? A Lari é uma pessoa. Trabalha... fazer um bolão aqui. Quem acha que é, quem acha que não é. A Lari é uma pessoa, mas a gente poderia ter colocado uma inteligência artificial para ficar falando, assim, falando. Dá para conversar com inteligência artificial. Talvez eu faça isso hoje na aula, mas enfim. Olha aí, fica aí até o final, você vai descobrir. Vamos fazer um desafio. Olha só, se vocês ficarem comigo até o final dessa aula, vocês vão me ver conversando com uma inteligência artificial. Pode ser? E aí vocês vão ver. Aí eu vou fazer o seguinte. No final da aula, eu vou conversar com uma inteligência artificial e aí vocês vão ver se tem diferença de eu conversar com a Lari. Boa. Vocês vão ficar assustados. Mas, enfim, antes de mais nada, tá? Agora que vocês já sabem que a Lari é uma pessoa de carne e osso, eu vou te explicar o ChatGPT, tá? Se você nunca abriu o ChatGPT, chega no Google e só pesquisa por ChatGPT. Tá vendo? Ó? ChatGPT. Cadê aqui, ó? Opa, vou dar um zoom. Se escreve assim, ó. ChatGPT, tá? Vai ser o primeiro link aqui, ó. OpenAI, tá? OpenAI. Um dos primeiros links que vai aparecer. É esse site aqui, combinado? chatgpt.com. O legal do ChatGPT e de outras inteligências artificiais é que a gente consegue literalmente conversar com a inteligência artificial. Lembra o que eu te falei alguns minutos atrás? Que a inteligência artificial ela aprende tudo que tem no mundo, tá?
Cara, o ChatGPT é uma inteligência artificial tão absurdo que é como se você estivesse conversando com a pessoa mais inteligente do mundo. Por quê? Porque, ao contrário de uma inteligência artificial que é feita para legendar vídeo, que ela aprende só português, né? O ChatGPT, ele é feito para aprender tudo sobre tudo de todos os lugares do mundo. É como se ele realmente pegasse todo o conhecimento do mundo e aprendesse aquilo e processasse aquilo. Você pode chegar no ChatGPT e trocar uma ideia com ele sobre qualquer coisa, tá? Sobre qualquer coisa. E por que eu estou começando essa aula na parte prática com o ChatGPT, gente? Porque ChatGPT é sinônimo de inteligência artificial. Foi a primeira inteligência artificial que o pessoal utilizou muito, tá? Eu gosto de fazer o seguinte paralelo. O ChatGPT, gente, tá para inteligência artificial que nem a Netflix está para streaming. Sabe serviço de streaming? Amazon Prime, Apple TV, whatever, né? Todos esses aplicativos aí. Qual é o serviço de streaming que é mais famoso, assim, que é mais popular, que as pessoas mais conhecem? É a Netflix. E um dos grandes motivos da Netflix ser essa hegemonia é porque foi o primeiro serviço que surgiu, né? Foi o primeiro que realmente viralizou, entendeu? Então a Netflix foi o primeiro streaming que surgiu. Depois da Netflix surgiu vários, na verdade, primeiro streaming que surgiu e viralizou, né? Que as pessoas começaram a utilizar em larga escala. E depois disso, foram surgindo outros, entendeu? Mas não adianta. A Netflix surgiu primeiro. Viralizou primeiro. É a mesma coisa do ChatGPT. Depois do ChatGPT, ó, já surgiu uma porrada de inteligência artificial. Mas o ChatGPT foi o primeiro, não tem como, esquece. Foi o primeiro que surgiu. E sendo o primeiro que surgiu, foi o primeiro que a maioria das pessoas começou a utilizar. Então, hoje, o ChatGPT, para muitas pessoas, é sinônimo de inteligência artificial. Vou deixar um parênteses aqui. Se engana quem acha que ChatGPT é tudo de inteligência artificial. Eu aprendi ChatGPT, eu sei tudo sobre inteligência artificial. Sabe nada, inocente. Sabe nada, tá? Mas para muita gente é. Você vai entender que muita gente tem um conhecimento ainda muito pobre do uso da inteligência artificial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse conversar com a pessoa mais inteligente do mundo, que ela sabe tudo sobre qualquer assunto, o que você conversaria? Você faria uma perguntinha boba? Olha só, tem muita gente que fala que sabe usar o ChatGPT, aí chega no ChatGPT e escreve assim, ó, abrir o site, né? Tem essa tela aqui onde você pode fazer uma pergunta para o ChatGPT, como se você estivesse perguntando para a pessoa mais inteligente do mundo. Aí a pessoa chega aqui e pergunta assim, ó, quem descobriu o Brasil? É uma pergunta válida? É uma pergunta válida, mas, poxa, peraí. Você está conversando com a pessoa mais inteligente do mundo e você vai fazer esse tipo de pergunta? Tá, vamos começar assim, beleza? Vamos começar com essa pergunta, para eu te mostrar qual que é a ideia, tá? Aqui, ó, nesse campo, eu vou digitar as coisas, tá? A minha pergunta. Eu quero enviar essa pergunta, basta eu clicar nesse botãozinho aqui do lado, combinado? Olha só, eu digitei a minha pergunta, quem descobriu o Brasil, e eu vou enviar para o ChatGPT. Eu vou enviar para a pessoa mais inteligente do mundo. Olha só que interessante. Eu vou perguntar para ela. E essa pessoa me responde, tá? O legal da inteligência artificial é que ela realmente manda essa resposta de forma automática. E o legal do ChatGPT é que ele conversa contigo como se fosse uma pessoa. Lembra ali daqueles 6 passos de como criar uma inteligência artificial? Qual que era o 6º passo mesmo? Programação de linguagem natural, PLN. Essa inteligência artificial, esse supercomputador que aprende por 0 e 1, ele conversa com a gente como se fosse uma pessoa, né? Ah lá, então ele está falando comigo como se fosse uma pessoa, porque ele tem PLN. E o que ele respondeu? Ó? Oficialmente, o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 22 de abril de 1500, pela frota comandada por Pedro Álvares Cabral. Ele não deu só uma resposta assim, ó, Pedro Álvares Cabral, tá. Ele me deu toda uma explicação, tá? Toda uma explicação. E por incrível que pareça, gente, tem gente que usa o ChatGPT assim, né? Gente, vamos combinar. Para perguntar quem descobriu o Brasil, você precisa de uma super inteligência artificial? Não. Você chega no Google, ó. Chega no Google, quem descobriu o Brasil. Brasil. Olha lá, ó. Você chega no Google e vai ter algum site aqui falando Pedro Álvares Cabral, tá? Então, esse daqui é um uso da inteligência artificial válido? É, mas é ainda um uso muito pobre. Eu vou te mostrar a seguir
como que você pode realmente utilizar a inteligência artificial para te ajudar no seu trabalho, para mudar o jeito que você trabalha, para te tornar muito mais produtivo. Combinado, Lari? Tem alguma pergunta? Sim, galera tá querendo saber se para utilizar o ChatGPT precisa baixar algum aplicativo ou só entrar no site. O ChatGPT, você pode utilizar ele no celular, aí no celular você tem que baixar o aplicativo. Mas se você chegar aqui no Google, abrir o site, ó, é só você utilizar direto, tá? É bom você criar uma conta. Você pode criar uma conta gratuita aqui no ChatGPT. Você também pode utilizar a versão paga, ele tem uma versão paga, mas a versão gratuita você consegue fazer já a maioria das coisas, beleza? Aliás, pessoal, eu diria que 99% das coisas que eu vou te mostrar nesse curso, elas são feitas da versão gratuita, tá? Eu estou focando esse curso aqui em coisas, em inteligências artificiais gratuitas, tá? Gratuitas. Quando for um recurso pago de inteligência artificial, eu vou avisar você, beleza? Tá? Mas, a princípio, isso daqui você consegue fazer na versão gratuita do ChatGPT, beleza? Tá, eu perguntei aqui para o ChatGPT quem descobriu o Brasil e beleza. Eu já te disse que é um uso muito pobre da inteligência artificial. Vamos começar a melhorar isso? Imagina que na sua empresa você trabalha com finanças, tá? E aí, ao invés de perguntar quem descobriu o Brasil, você pode fazer uma pergunta voltada para a área de finanças. Eu posso perguntar assim: o que é um fluxo de caixa? O que é um fluxo de caixa, tá? E aí, galera, eu dei um exemplo aqui qualquer da área de finanças, tá? E se você trabalha em uma empresa, tá? Essa empresa tem um fluxo de caixa, é inegável, beleza? E às vezes te pede alguma coisa de fluxo de caixa e você não conhece esse termo. Então, perguntar para o ChatGPT o que é um fluxo de caixa já é um uso um pouquinho melhor, porque isso daqui é algo sim que pode surgir no seu trabalho, não é mesmo? No seu trabalho pode te perguntar o que é um fluxo de caixa. Isso daqui, sim, beleza, já é um pouco melhor, tá? Ó, perguntei o que é um fluxo de caixa e olha a resposta do ChatGPT. O fluxo de caixa é um controle financeiro que mostra todas as entradas e saídas de dinheiro de uma empresa, tá? Em resumo, entradas, tudo que a empresa recebe, saídas, tudo que a empresa paga. Para que serve um fluxo de caixa? Ver se a empresa está ganhando mais do que gasta, para planejar pagamentos, para tomar decisões financeiras, etc. Caraca, ele já me deu até um exemplo, olha só. Exemplo simples de fluxo de caixa mensal. Tem a entrada aqui de venda de produtos, R$10 mil, saída de R$4 mil, de 3 mil, de 1.500, e no final foi uma saída de 8.500. Então, entrou R$10 mil, saiu 8.500, o lucro é 1.500. Então, isso daqui, ó, essa demonstração de todo o dinheiro que entra e sai, é o que ele chama de fluxo de caixa. Isso daqui, sim, já é algo que como eu posso dizer, é algo que é útil para o nosso trabalho, tá? Se você está no seu trabalho e te pede uma parada que você não sabe, você pode perguntar para a inteligência artificial. Ela vai saber te responder. E às vezes você pergunta o que é, e ela não apenas fala o que é, mas ele tem uma explicação, explica para que serve, dá um exemplo, sabe? Já é uma coisa bem mais completa. E aí, eu vou continuar isso daqui, eu vou me aprofundar nisso daqui. Olha só, imagina que no seu trabalho pediram para você criar um fluxo de caixa. Você nem sabia o que era um fluxo de caixa há 2 minutos atrás. A inteligência artificial te ensinou. Mas você pode falar o seguinte, ó, ChatGPT, eu preciso criar um fluxo de caixa, tá? Preciso. Vou falar o seguinte, ó, faça um passo a passo, de como criar um fluxo de caixa. Beleza? Isso daqui não é útil? Poxa, no seu trabalho te pediram para fazer alguma coisa, tu não sabe fazer? Pede um passo a passo sobre como fazer tal coisa. Enviei. E olha que legal. Eu pedi um passo a passo, tá? E aí ele já me respondeu, olha só. Aqui vai um passo a passo simples e direto. Primeiro, você vai definir o período de controle, né? Se ele é um fluxo de caixa diário, semanal ou mensal, tá? Depois você vai criar as categorias de entrada e saída. Então, quais são as categorias de entrada? Onde que o dinheiro pode entrar na minha empresa? Pode entrar através de vendas, de recebimentos, de empréstimos, de juros, rendimentos. E onde que pode sair dinheiro? De sair é fácil, né? Aluguel, fornecedor, salário, conta de água, conta de luz, conta de internet, imposto, compra. Você vai depois montar uma tabela com essas informações, tá? Ó, tabelinha com todas as informações.
atualizar o fluxo de caixa com frequência. Então, de semana em semana, de mês em mês, você vai atualizar esse fluxo de caixa, analisar os resultados. Analisar como? Verificar se o saldo ficou positivo ou negativo, se alguma despesa está consumindo demais, e etc. E depois você vai usar esses dados para tomar decisões. Caraca, peraí. Então, se você não sabia criar um fluxo de caixa, ele já te deu um passo a passo, ele já te deu o caminho aqui, né? É só você seguir esse passo a passo que você já consegue criar esse fluxo de caixa, beleza? Então, olha que legal. Eu estou realmente conversando com essa pessoa que é a mais inteligente do mundo. Então, você consegue entender que é um certo desperdício eu ficar perguntando coisas aleatórias? Quem descobriu o Brasil, né? Pô, qual é? Tu pode perguntar, mas você consegue utilizar isso para fazer coisas assim no seu trabalho. Olha só, por exemplo, olha o que você pode fazer. Eu posso pedir para ele pegar esse passo a passo e transformar em uma tabela. Porque, olha só, esse texto ficou muito grande. Ah, não, eu quero uma coisa mais resumida. Beleza. Olha o que a gente pode fazer. Crie. Agora, crie esse mesmo passo a passo no formato de tabela com 3 colunas, tá? Olha só, tabela com 3 colunas. Nome da atividade, tempo estimado e ferramentas necessárias. Às vezes você achou, pô, mas foi muito texto, eu não preciso disso tudo. Eu só quero saber qual é a atividade, quanto tempo vai demorar e o que eu preciso para executar, quais são as ferramentas. Assim, ó, na mesma hora ele te responde, ó. As ferramentas, as atividades são definir o período do controle, demora 5 minutos, precisa de papel, Excel, Google Planilhas. Listar categorias, 10 a 15 minutos, precisa de papel, Excel, etc. Ali, ó, preencher o saldo inicial, 2 minutos, precisa de uma planilha ou de um caderno. Olha lá, ó, pronto. Então, gente, eu já estou aqui fazendo um uso real que eu posso ter no meu trabalho para aprender qualquer coisa. Me diz aqui, quem é que trabalha que nunca passou por essa situação? Pedindo para você fazer alguma coisa, porque é muito importante, você fala, putz, eu não sei exatamente fazer isso. Às vezes eu até sei o que é, mas eu nunca fiz. É a minha primeira vez fazendo. Tem alguém que pode me ajudar? Tem alguém que pode sentar do meu lado e explicar? Tem alguém que pode sentar do meu lado e ver se eu estou fazendo certo? Quem nunca passou por isso? Né? Eu já passei, pô. A Lari deve ter passado. Então, passou, Lari? Já, Aí, claro. Lari passou. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Então, você pode utilizar a inteligência artificial como essa pessoa que vai te orientar, vai te dizer o que você precisa fazer. Beleza? Então, por exemplo, você pode pedir para ele fazer o passo a passo de qualquer atividade que você imaginar. Estou dando exemplo aqui de fluxo de caixa, de finança. Vamos pensar um outro exemplo mais fora da casinha. Ah, não. Crie um passo a passo para, sei lá, passo a passo para elaborar um relatório de estoque em uma empresa que vende roupas. E aí, eu já queria que você reparasse em uma coisa aqui, ó. Até aqui, ó, crie um passo a passo para elaborar um relatório de estoque. É algo parecido com o que a gente vinha fazendo, ó, que eu estou destacando em vermelho aqui. Isso aqui, ó, é algo parecido com o que eu vinha fazendo. Eu pedi, me ensina a fazer um fluxo de caixa. Me ensina a fazer um relatório de estoque. Quem descobriu o Brasil? Agora, essa parte azul aqui que é interessante, ó. Em uma empresa que vende roupas. Você não precisa ser especialista em estoque, em logística, para pensar o seguinte. Uma planilha de estoque de uma empresa que vende roupas é diferente de uma empresa de estoque, de uma planilha de estoque de uma empresa que vende, sei lá, um computador, celular, comida. São coisas completamente diferentes, né? Então, essa parte azul aqui, ela pode parecer boba, mas na verdade ela está deixando esse comando aqui ainda mais preciso. Eu quero um relatório de estoque para uma empresa que vende roupas. Olha só, eu vou dar um Enter e agora ele vai me dar o passo a passo para elaborar não um relatório qualquer de estoque, mas para uma empresa que vende roupa. Então, quando a gente vê esse passo a passo aqui, ele já vai estar, digamos, otimizado para as coisas que tem ali nesse tipo de empresa, beleza? Ele deu ali o passo a passo, o tempo estimado, ferramentas necessárias, e olha só, tá tudo ali, beleza? Tá tudo ali, ó. Ele até colocou categorias específicas, né, de uma empresa de roupa, como, por exemplo, cor da roupa, tamanho, categoria e etc. É isso que eu estou falando. Então, eu quero que você entenda que a gente começou essa conversa do ChatGPT, ó,
perguntando uma coisa boba, tá? Quem descobriu o Brasil. E agora, a gente já está utilizando o ChatGPT para a gente aprender a executar qualquer tarefa no seu trabalho, tá? Uma tarefa assim que a gente não sabe, né, muito bem, e o ChatGPT está ensinando para a gente como executar essa tarefa, tá? E aí, antes de finalizar, eu só quero te mostrar uma coisa, tá? Você consegue criar o passo a passo, você consegue utilizar a inteligência artificial para te ensinar a fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas você sabia que você consegue utilizar a inteligência artificial para ela fazer essas coisas para você? Olha, a gente estava fazendo vários exemplos pedindo para ele ensinar o passo a passo de fazer um fluxo de caixa, né? Olha só o que eu vou fazer. Crie um fluxo de caixa fictício. Ele precisa ter pelo menos 1000 linhas e ter as seguintes informações: data, categoria, descrição, valor e saldo. Exporte para Excel. Aqui, ó, eu já dei um outro nível de comando para inteligência artificial. Eu comecei com uma coisa extremamente vaga. Quem descobriu o Brasil? Depois eu pedi algo mais útil. Cria um relatório de estoque. E aí, eu peguei uma coisa mais fechadinha. O relatório de estoque de uma empresa que vende roupas. E agora eu estou pedindo algo super específico. Cria para mim um fluxo de caixa. O fluxo de caixa tem que ter essa quantidade de linhas, tem que ter essa informação. Ele tem que estar nesse formato aqui, que é o formato de Excel, tá? Pronto. E olha que incrível, tá? Tá aparecendo ali, ó, analisando, significa que ele está criando essa ferramenta para a gente, ele está criando essa planilha e daqui a pouco vai exportar para a gente. Eu queria que você já começasse a entender o seguinte, tá? Que quanto mais específico for o comando que você passa para a inteligência artificial, melhor, mais incrível. Porque se você pedir para ele fazer uma coisa abrangente assim, ele vai responder qualquer coisa. Mas se você quiser algo muito específico, ele vai responder exatamente o que você quer. Mas, saiba, a resposta da inteligência artificial é tão boa quanto é a pergunta que você faz para ela. Se você fizer uma pergunta bem estruturada, bem específica, passando os comandos claros, dizendo o que você quer, ele vai te entregar uma resposta incrível. Ó, vou clicar aqui, ó, ele deu a resposta. Ó. Aqui está o fluxo de caixa com 1000 linhas, incluindo tal. Clique aqui para baixar o Excel. Olha que incrível. Cliquei, baixou um arquivo, tá vendo? Ó? Fluxo de caixa fictício. Vou abrir. Abri no meu Excel e olha lá. Ele criou para mim, ó, um fluxo de caixa que tem exatamente aquelas informações que eu pedi. Data, categoria, descrição, valor, saldo. Quantas linhas tem? Caraca, hein? 1000 linhas. Tem 1001 porque na primeira linha é, na verdade, os títulos, né? Olha lá, ó, os títulos. Então, de informação útil mesmo, começa na segunda linha e vai até a 1001. Então, são 1000 linhas. Então, olha só, ele fez o trabalho para mim, galera. Repara, o ChatGPT, ele pode te ensinar a fazer as coisas e dependendo de como que você pede, ele pode fazer as coisas para você. É o que eu te digo, a inteligência artificial, ela não é necessariamente, né? Você não precisa utilizar ela como se fosse um Google para fazer perguntas. Você pode utilizar ela para realmente te ajudar no seu trabalho. Caraca, imagina que você criar um fluxo de caixa assim do zero, 1 a 1, e digitando isso, 1000 linhas. Porra, usa aqui a inteligência artificial para fazer esse trabalho braçal para você. Deixa que a inteligência artificial faz esse trabalho operacional, braçal. Vai sobrar tempo para você fazer outras coisas mais estratégicas para sua empresa. É disso que eu estou falando. Esse é um pouquinho, né, quase nada do poder da inteligência artificial. Mas, principalmente, eu quero que você coloque isso na sua mentalidade. Você pode utilizar a inteligência artificial para realmente ser um agente, uma pessoa que te ajuda ali, o seu braço direito, para executar tarefas. Você consegue fazer praticamente qualquer coisa com inteligência artificial. O céu é o limite. Combinado? Galera, falei bastante. Eu quero saber se até agora você entendeu. Depois, né, se você me falar que entendeu e tiver tudo certo, eu vou te apresentar um pouco mais sobre o ChatGPT, te explicar um pouco da estrutura, como funciona essa ferramenta, e eu vou dar ainda mais exemplos, beleza? Mas antes de mais nada, né, eu não quero sair assim me atropelando, eu só quero saber se até agora está tudo tranquilo, se vocês estão tendo algum tipo de dúvida, se está dando para pegar a ideia aqui. Lari, o que será que o pessoal está falando? Eles estão conseguindo pegar a ideia? Eu estou conseguindo explicar para eles?
Sim, ó, tem muitos comentários aqui super positivos, de pessoas falando que estão amando, que a aula tá maravilhosa, que sua didática é excelente. Agora, algumas dúvidas que apareceram também foi em relação a quando estiver, tipo, perguntando ao chat se tem como colocar um determinado tipo de personalidade nessas respostas, se é possível fazer isso. Deixa eu ver mais o quê. Tinham muitos comentários também da galera perguntando se você, ao longo das aulas, vai ensinar como aperfeiçoar esses prompts também. Sim. Galera, muito boa a sua pergunta. Primeiro de tudo, sim, a gente consegue definir a personalidade do ChatGPT, tá? Eu vou fazer isso agorinha mesmo, tá? E o que vocês perguntaram sobre aperfeiçoar os comandos do ChatGPT, existe toda uma área de estudo dentro da inteligência artificial chamada engenharia de prompt. É uma área que eu gosto muito de estudar e que é algo que eu aplico muito assim, no meu dia a dia. O que é um prompt? Tá? O prompt é o comando que a gente passa para a inteligência artificial. Então, ó, quando eu perguntei quem descobriu o Brasil, foi um prompt. Quando eu perguntei o que é um fluxo de caixa, foi um prompt, entendeu? Cada comando que eu escrevo para a inteligência artificial é um prompt, tá? A gente escreve assim, ó. Deixa eu botar aqui para você ver, ó. Escreve assim, ó. Opa, prompt, tá? Prompt. É um termo em inglês e tal, mas enfim, inteligência artificial veio dos Estados Unidos mesmo, então a gente usa os termos em inglês mesmo, tá? Prompt. E o que é engenharia de prompt? É uma área de estudo que tem que se propõe a gente a escrever melhor os prompts que a gente passa para inteligência artificial. Porque é o que eu te falei, eu já estou falando um pouquinho de engenharia de prompt nessa aula, né? Quando eu estava te explicando que quanto mais detalhado você passar o prompt, melhor. Isso é uma técnica de engenharia de prompt, tá? Então, sim, eu vou, ao longo desse curso, tomar muito cuidado em te mostrar exatamente a diferença que faz você ter uma coisa mais detalhada, tá bom? Isso se chama engenharia de prompt. E a gente vai falar muito sobre isso. Não vai ter exatamente, tipo assim, ó, agora vamos falar sobre engenharia de prompt. Mas sempre que eu estiver fazendo prompt aqui, tu vai conseguir entender que eu estou me preocupando com alguns aspectos. Eu estou explicando como que eu quero, eu estou passando exemplos e tudo mais. Você vai perceber, tá bom? Outra coisa, perguntaram sobre a personalidade, tá? Eu vou fazer isso daqui a pouquinho, beleza? Vou fazer isso daqui a pouquinho. Você vai ver que a gente consegue pedir para o ChatGPT responder isso. Responder alguma coisa de forma uma linguagem mais formal, uma linguagem mais informal, para ser mais direto, mais indireto. E a gente vai fazer isso agora mesmo, tá? Vamos fazer isso agorinha mesmo, beleza? Antes de mais nada, tá? Eu quero que fique na sua cabeça o seguinte: a gente consegue pedir para a inteligência artificial fazer qualquer coisa, né? E aí, muito do uso que você vai fazer da inteligência artificial vai vir do seu dia a dia de trabalho. Claro que aqui ao longo da jornada eu vou trazer o máximo possível de exemplos diferentes. Então, eu já comecei aqui com exemplo de finanças, com exemplo de logística, né, na parte de estoque. A gente vai falar muito sobre vendas nessa aula hoje, mas pare e pensa também no que a inteligência artificial pode ajudar no seu trabalho, tá? Anota isso daí em algum lugar, porque vai chegar algum momento da aula que eu vou pedir para você compartilhar isso com a gente. E, acima de tudo, eu quero que você saia da aula de hoje, cara, sei lá, você trabalha amanhã, chega amanhã no trabalho, abre o ChatGPT e pensa, putz, o que eu faço aqui no meu dia a dia de trabalho que o ChatGPT pode me ajudar, tá? Eu tenho certeza que vocês vão sair dessa aula com muitas ideias, com a cabeça fervendo, assim, de coisas que o ChatGPT consegue utilizar, tá bom? Vamos lá, gente. Sabe uma coisa que todo mundo precisa fazer no trabalho? Cara, 99% dos trabalhos você precisa escrever um texto. Seja um e-mail, um texto no WhatsApp, uma rede social, tá bom? Então, eu vou pedir o seguinte. Eu vou chegar para o meu chefe e eu vou falar o seguinte, ó, vai ter uma auditoria aqui na empresa, tá? Preciso pedir para o meu chefe me passar as informações que a auditoria vai precisar, tá? Então, olha só o que eu vou pedir. Vou chegar aqui e vou pedir. ChatGPT, escreva um e-mail, tá? Solicitando para o meu chefe as informações que preciso para a auditoria financeira
que vai acontecer na próxima semana. Repara, na empresa que eu trabalho, na próxima semana vai ter uma auditoria financeira e o meu chefe tem que me passar algumas informações. Eu sei que na auditoria vão perguntar algumas coisas e só o meu chefe sabe. Então eu já estou pedindo para ele. Só que ao invés de eu escrever um e-mail, eu vou pedir para ele escrever isso para mim, tá? E você vai perceber uma coisa, a inteligência artificial, ela tem um conhecimento, lembra do Deep Learning, né? Que é diferente do Machine Learning, que é o conhecimento mais teórico, mais escrito, né? O Deep Learning é aquela sabedoria mais sutil, tá? Então, olha só, se eu pedir um e-mail para o meu chefe, olha como é que vai vir a mensagem, tá? E olha que legal, ele já escreveu tudo rápido e olha a linguagem que ele vai utilizar. Ele vai escrever um e-mail, né, na linguagem adequada para se falar com o meu chefe. Então, olha só, assunto: solicitação de informações para a auditoria financeira da próxima semana. Olá, nome do chefe, tudo bem? Como estamos nos aproximando da auditoria financeira programada para a próxima semana, gostaria de solicitar algumas informações que serão essenciais. Segue abaixo uma lista preliminar dos dados e documentos que precisaremos. E aí, a inteligência artificial, como ela sabe tudo no mundo, ela sabe quais são os documentos que costumam ser pedidos em uma auditoria financeira, não é mesmo? E aí ele mesmo falou, demonstrativo financeiro atualizado, com balanço, DRE, fluxo de caixa, relatórios detalhados de contas a pagar e receber, status bancários, notas fiscais, etc, etc. Caso já haja alguns desses documentos disponíveis ou alguma orientação específica da diretoria ou dos auditores externos, por favor, me avise para que possamos nos antecipar e organizar da melhor forma possível. Fico à disposição para esclarecer qualquer ponto, atenciosamente, tá? Então, aqui tem duas coisas interessantes, tá? Primeiro, ele consegue escrever o e-mail para a gente, ele sabe quais são os documentos que precisam de uma auditoria, mas eu quero que você perceba na linguagem. Eu falei que era um e-mail para o meu chefe. Ele já escreveu uma coisa em um tom mais formal. Porque eu não sei como que você faz na sua empresa, mas na minha empresa eu não chego e falo pro meu chefe, qual é, cara? Manda essa parada aí, tá ligado? Não é assim, pô. Tá falando do teu chefe, sabe? Nenhum lugar assim. Então a inteligência artificial, ela também tem aquela malandragem, tem aquele conhecimento que não está escrito em lugar nenhum, mas que todo mundo sabe do bom senso. Agora, imagina, não. Eu quero escrever isso daqui em outro tom. O pessoal tinha perguntado como que a gente faz para pedir para a inteligência artificial assumir outra personalidade, né? É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou falar. Agora, reescreva esse e-mail em tom informal. Beleza? Ó, eu quero a mesma mensagem, ó. A mesma mensagem que ele criou, só que eu quero em um tom informal, tá? Pronto. Quero em um tom informal. Vamos ver o que ele vai fazer, ó. Repara, continua sendo um e-mail para o meu chefe. Ele não vai perder a linha, né? Não vai falar uma coisa muito absurda, um palavrão, nada do tipo. Mas ele foi em um tom mais leve. Oi, chefe, tudo certo? Estamos chegando perto da auditoria financeira da próxima semana e para a gente se organizar direitinho, é uma coisa bem informal, né? Queria pedir sua ajuda com algumas informações. Segue a lista. Aí deu a lista e aí depois ele fala, ó, se algum desses documentos já estiver disponível ou se tiver alguma orientação dos auditores ou da diretoria, me avisa. Assim conseguimos ganhar tempo e deixar tudo em ordem. E olha só, terminou com qualquer coisa e estou por aqui. Valeu pela força. Continua sendo um e-mail ainda respeitoso, ainda afável, mas em um tom muito mais informal, né? Porque eu pedi para ele fazer isso em um tom mais informal, tá? Eu pedi para ele fazer em um tom mais informal. Eu poderia ter pedido, por exemplo, para ele fazer um e-mail mais objetivo. Ó, agora, reescreva esse e-mail de forma mais objetiva, tá? Mais objetiva, tá? E aí, ó, pum, ficou menor, ó. Tinha uma boa parte de texto antes da lista, uma boa parte de texto depois, e ó, agora é só um textinho, outro textinho, acabou, beleza? Então, como que eu faço para o ChatGPT me responder de uma outra forma, assumir uma outra personalidade? É só pedir. Responde mais formal, responde mais informal, responde desse jeito, responde daquele outro, tá?
Você pode extrapolar até, né? Você pode extrapolar isso. Olha só, você pode pedir para ele escrever em sei lá, com gíria, ó. Agora, reescreva esse e-mail com gírias cariocas, como se você fosse um carioca da Gema. Sensacional. Eu não sei de onde vocês estão falando, né? De onde vocês estão assistindo essa aula. Tem gente do Brasil inteiro assistindo. Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem um sotaque muito particular. Olha isso daqui comigo, olha. Ainda é o mesmo assunto, tá, pessoal? Ainda é o mesmo assunto. Pedir e-mail para auditoria. Olha o assunto, cara. Bora agilizar os docs da auditoria? Cara, isso é muito carioca. Bora agilizar, né? Fala aí, nome. Fala aí, chefe. Tudo tranquilo? Tô organizando as paradas para auditoria da semana que vem. E eu vou precisar de uma moral com os documentos. Se liga. Caraca, muito bom. Abrevia, informação vira info, né? Se já tiver alguma coisa pronta ou se tiverem passado alguma orientação dos outdoors, me dá um alô, beleza? Tamo junto, valeu. Nada mais carioca do que isso. Então, esse daqui, gente, foi um exemplo lúdico, uma coisa muito absurda, mas só para te provar que o ChatGPT, ele tem PLN, Programação Linguística Natural, quase que não sai, beleza? Então, ele consegue se comunicar como se fosse qualquer pessoa, seja de forma formal, informal, mais objetivo, menos objetivo, com sotaque, mais engraçado, menos engraçado, de qualquer jeito que você quiser, beleza? Beleza. E essa é muito boa, até porque a galera estava comentando assim, tipo, sobre utilizar na prática, né? Porque provavelmente, não estou falando que faz, mas, por exemplo, tem alguns sites assim de idiomas, né, que costumam fazer esses e-mails mais. A gente sabe, né? Mais brincalhões assim, e tal. Então, você que é vendedor aí, pode estar arrumando uma ideia, né, de, tipo, atingir seu público-alvo. Cara, perfeito. Criar uma identidade com o cliente. É bacana. É bacana, assim. Eu tô fazendo isso daqui de brincadeira e tal, mas isso é muito comum. Eu mesmo recebo mensagem, tipo, de loja de roupa, né? Eu não vou citar o nome da loja de roupa. Pra não fazer propaganda não vou fazer propaganda gratuita, não, mas eles mandam mensagem, assim, de um jeito que eu falo, né? Eu sou carioca, eu uso aqui as gírias aqui, e ele fala como se fosse comigo, entendeu? Não é nada exagerado que nem aqui, pô, vamos agilizar, entendeu? Mas ele usa uma linguagem um pouco mais informal. Então é muito comum. A linguagem que você usa na hora de vender, de convencer alguém, né? Tem que ser muito uma linguagem que se identifica ali com o seu interlocutor, sabe? Muito mesmo. Então, isso é importante também, beleza? Beleza. A galera tá rindo bastante aqui no chat. Imagina, né? Pô, mas... E aí, vocês sabiam que carioca se comunica assim? Bora agilizar, galera. Toma as infos aí, cara. Se você andar nas ruas aqui do Rio, a gente fala assim, a gente fala leve, tranquilão, tá? Então, vamos lá. Agora, olha só. Eu não vou nem falar sobre tom, sobre... Eu não tinha reparado nisso. Se quiser mais ou menos informalidades, é só falar que a gente ajusta no grau. Caraca, eu não tinha visto isso. Até o Muito bom. Falei, beleza. Agora pode esquecer o sotaque carioca. Vou precisar da sua ajuda para outra coisa, tá? Para outra coisa. O que eu quero fazer agora? Já pegando sua ideia aqui, falando que já arrumou forma de aplicar. As telecomunicações aqui está se manifestando. Galera, vocês têm que anotar as ideias. Ao longo dessas aulas de inteligência artificial vai vir muita ideia de tipo assim, caraca, eu posso fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer isso no meu dia a dia, eu posso utilizar isso para estudar melhor, para aprender mais, cara. Anota. Não deixa na tua cabeça, não, eu vou lembrar. Não vai lembrar. Anota em algum lugar, celular, caderno. Bota um bloquinho de notas do lado do computador enquanto você está assistindo a aula. Importante, tá? Importante. Anota. Mas vamos lá. Eu vou pedir agora uma outra coisa, tá? Eu vou pedir para ele o seguinte. Agora, escreva um e-mail convencendo um cliente a comprar o meu carro, tá? Certo? Então, olha só. Imagina que eu tenho um carro e eu quero vender o meu carro. Então, é um e-mail para a parte de vendas, tá? Eu poderia estar vendendo um carro, mas eu poderia estar vendendo um produto da minha empresa. Poderia estar vendendo, se eu sou um vendedor de uma loja de sapato, poderia estar vendendo um sapato, poderia estar vendendo uma roupa, poderia estar vendendo um produto qualquer, tá? Poderia estar vendendo um contrato com uma grande consultoria internacional,
Dá no mesmo. É que o exemplo que eu tenho aqui, eu vou dar aqui, é para vender um carro. Agora é o seguinte, escreva um e-mail convencendo um cliente a comprar o meu carro. É um Corolla 2018. Cinza. Certo? Então, será que a inteligência artificial consegue ajudar a gente na parte de vendas também? Já falamos de logística, já falamos de finanças, já falamos sobre escrever e-mail e agora vamos falar sobre vendas, tá? E aí, gente, vamos combinar. Lembra que eu te falei que a inteligência artificial ela tem aquela sutileza? Se eu pedir para escrever um e-mail para o meu chefe, ele vai escrever de forma mais formal, né? Agora, se eu pedir para escrever um e-mail tentando convencer alguém a comprar algo, o que esse e-mail tem que ser? Ele tem que ser um e-mail quadradão que vai passar uma ficha técnica? Não. O e-mail ele tem que apelar para o sentimento da pessoa, tem que te convencer a comprar. Vamos ver se o ChatGPT conseguiu fazer isso. Ó. Atenção, vendedores. Ó, essa é para vocês. E ele já deu a dica. Você que trabalha com vendas em qualquer área de vendas, preste atenção nisso daqui. Ó. Olha o que ele falou. Aqui vai um modelo de e-mail direto, persuasivo e profissional. Tá? Isso foi legal. Ele mesmo já pensou, não tem que, se eu quero vender, eu tenho que ser direto, persuasivo e profissional. Vamos lá. Ó. Assunto do e-mail. Excelente oportunidade. Corolla 2018 em ótimo estado. Ele nem viu o estado do carro, mas ele está falando que tá ótimo. Beleza. Oi, fulano, tudo bem? Eu estou entrando em contato para te apresentar uma excelente oportunidade de compra. Estou vendendo meu Toyota Corolla 2018, cor cinza, em ótimo estado de conservação, com toda a documentação em dia e revisões feitas regularmente. Alguns destaques. Aí ele foi lá na ficha técnica do Toyota Corolla e botou todas as informações. Olha lá, ó. Motor 1.8 ou 2.0 econômico e potente. Câmbio automático, suave, interior bem cuidado e confortável, baixa quilometragem, nem sabe da quilometragem, nenhuma batida sinistra, ele nem sabe disso. E PVA 2025, ele também nem sabe, mas ele está querendo vender. Esse modelo, aí vem, hein? Esse modelo é conhecido pela durabilidade, conforto e excelente valor de revenda. Ideal tanto para uso diário quanto para quem busca um carro confiável e com ótimo custo-benefício. Caraca! Se quiser agendar uma visita para ver o carro de perto ou fazer um test drive, estou à disposição. Tenho certeza de que, ao dirigir, você vai entender por que o Corolla é um dos sedãs mais queridos do Brasil. Galera, fala para mim aí, o ChatGPT passou no teste ou não? Ele consegue escrever um e-mail persuasivo? O que você achou? Né? Na minha opinião, eu acho que ele tocou ali nos sentimentos que o pessoal costuma ter na hora de comprar um carro, né? Carro confiável, econômico. Você percebe que esse aqui foi um e-mail que ele foi abordando esses sentimentos, né? Pô, um carro aqui em excelente estado, é uma ótima oportunidade, é uma excelente oportunidade, tá? Ótimo estado de conservação, documentação em dia. Então, a inteligência artificial, eu sei que é estranho falar isso, tá? É redundante. Mas a inteligência artificial é inteligente, cara. Ela é inteligente não apenas do ponto de vista acadêmico, ela sabe tudo que está no livro, mas ela consegue se relacionar ali com as situações do dia a dia. Ela sabe quando que ela tem que ser mais apelativa e quando que ela tem que ser mais formal. Combinado? Essa é a ideia aqui, tá? Além disso, a gente consegue também pedir para ele reescrever esse texto de diversas formas, tá? De diversas. Antes de mais nada, Lari, só uma pergunta rápida. O pessoal achou que a inteligência artificial conseguiu vender bem? A galera compraria um carro da inteligência artificial? Sim, estão comentando até aqui, ó, que foi bem persuasivo, muito bom, excelente, vendas no topo. Isso mandaram. Aí. Então já sei, quando eu quiser vender o meu carro, eu vou pedir para a inteligência artificial escrever um textinho, tá? E eu vou fazer isso. Inclusive, até na hora que você estava montando o textinho, alguém do ramo aqui imobiliário perguntou. Pode também claro, mudar o objeto, né? Mudar para casa. Poxa, o produto. É uma ótima oportunidade, né? Pô, quero alugar uma casa que eu tenho, vender um apartamento que eu tenho. Caraca, né? Eu tenho certeza que ele vai apelar para outras coisas, né? Se é uma casa, poxa, você não quer ter um canto seu, realizar o sonho da casa própria, né? Ele vai apelar para coisas diferentes. Porque é aquilo, a inteligência artificial também tem essa sagacidade, né? É isso aí. Então vamos lá, olha só. Eu já fiz isso daqui. Escrevi um e-mail convencendo a pessoa a comprar um carro. Agora eu vou pedir o seguinte. Reescreva esse e-mail como se fosse
uma postagem do Instagram. Aí, olha que interessante. Como se fosse uma postagem do Instagram. Gente, quando eu pedi para ele escrever um e-mail para o meu chefe, ele automaticamente foi formal. Eu não precisei falar para ele ser formal. Quando eu pedi para ele escrever um e-mail de venda, ele foi persuasivo. Quando eu pedi para ele escrever uma postagem do Instagram, ele sabe que tem uma linguagem específica para o Instagram. Olha que legal, tá? Primeiro de tudo, emoji, né? Instagram é emoji para tudo quanto é lado. Tem que ter. Vendo o Corolla 2018 cinza, né? Com carrinhos ali, carrinho antes, carrinho depois. Tá procurando um carro confiável, confortável, com ótimo custo-benefício? Então se liga nessa oportunidade. Linguagem informal, tá? Aí tem todas as informações do carro. É o carro ideal para quem quer conforto, segurança e durabilidade. Emoji. Me chama no direct para mais infos, fotos ou marcar um test drive. E aí, claro que tem as hashtags também, né? Estamos no Instagram, afinal de contas, tá? Então, cara, você precisa entender que o ChatGPT, inteligência artificial, aquele negócio de programação de linguagem natural cara, é batata, é um negócio assim incrível, tá? Ele consegue se comunicar de diversas formas. Ele consegue escrever textos de diversas formas. Seja uma coisa extremamente científica ou algo mais persuasivo, entendeu? E digo mais, o conhecimento dele de linguagem humana é tão avançado que a inteligência artificial consegue, inclusive, traduzir textos facilmente. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou abrir um site aqui, ó, que é o site da BBC, tá? A BBC é um site britânico, tá? É um site britânico. Deixa eu pegar aqui alguma notícia. Aqui, ó, pronto. Peguei uma notícia aqui, tá? Vou copiar um texto. Por que eu peguei o site da BBC? Porque ele é um site que está em inglês, né? E como ele é um site, uma emissora pública, ele não tem anúncio, entendeu? Então a gente pode entrar aqui à vontade. Eu vou pegar aqui, ó, um trecho desse texto, tá? E eu vou passar para o ChatGPT. Seguinte, eu vou falar, ó, traduza para português. Português. E aí eu vou colar o texto, tá? Sim, você consegue utilizar a inteligência artificial para traduzir textos, ó. Ah lá. Cara, tu reparou como que é rápido isso? Ele respondeu no mesmo instante, cara. Ele demorou 2 segundos para escrever isso daqui. E o que ele escreveu, ó? Em 7 de abril de 1966, há quase 60 anos, uma arma nuclear desaparecida, pela qual os militares dos Estados Unidos vinham procurando disparadamente por 80 dias. Nossa, quase que não saiu. Foi finalmente encontrada. Etc, etc, etc. Dá uma lida nesse texto aqui. Me diz se parece aqueles textos que foram traduzidos errados, né? Antigamente era muito comum você ver isso, né? Você ia traduzir alguma coisa, tipo um Google Tradutor, alguma coisa assim, e via uma tradução toda troncha, toda estranha, né? Era muito comum isso. Me diz se essa inteligência artificial traduziu estranho. Cara, a tradução tá perfeita. Tá perfeita, tá? É literalmente como se tivesse uma pessoa conversando. Por quê? Porque a inteligência artificial tem programação de linguagem natural. Então, gente, tudo que a gente viu ali no começo da aula, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, programação de linguagem natural, olha só quantas vezes eu já fui falando esses termos ao longo da aula. E quando você utilizar a inteligência artificial, você vai perceber que é algo que a gente vai fazer, que você vai perceber naturalmente também. E esse é um diferencial que você tem frente às pessoas que aprenderam inteligência artificial por conta própria, tá? Que aprenderam, né? Porque vamos combinar, isso que a gente está vendo aqui é só o começo da história. A gente vai ver muita coisa. E você pode perceber que eu estou fazendo isso tudo com foco no mercado de trabalho, em aplicações para o seu trabalho, para os seus estudos, tá? Tem muita coisa que a inteligência artificial consegue te ajudar no seu trabalho, automatizar as suas tarefas. No seu trabalho, você precisa ou já precisou traduzir algum texto? Você sabia que era rápido traduzir assim? Que era fácil traduzir assim? E não precisa traduzir apenas do inglês para o português, não. Tá? Agora, eu vou falar, ó, traduza para, não sei, espanhol. Olha lá, traduza para espanhol. Ele vai escrever. Olha lá, ó. El 7 de abril de hace casi 60 años. Nossa, meu espanhol está muito vencido, galera. Mas olha só, apesar da minha pronúncia pobre, você pode perceber que ele traduziu perfeitamente, tá? Perfeitamente, beleza? Eu não vou me arriscar em ficar falando espanhol aqui para você, não, para não passar vergonha, tá? Mas ele tá falando, tá escrevendo direitinho, beleza?
Olha que incrível. E você pode traduzir para qualquer idioma. Traduz para italiano. Sei. Posso pedir para traduzir para alemão. Posso pedir para traduzir para qualquer lugar, tá? Italiano me arrisco mais, ó. Fu finalmente ritrovanda un'arma nucleare scomparsa. Ah, moleque, ainda lembra alguma coisinha, pelo menos eu engano, né? Então você pode traduzir para qualquer coisa. Traduz para japonês. Traduz para japonês, por favor. Leia para mim, Lari, por favor. Ah, meu Deus. Coloca uma aí para mim. Né? Sushi, sashimi, Toyota, né? Enfim. Mas, enfim, ele traduz para qualquer coisa. Traduz para árabe, não sei, tá? E aí eu te digo, você nunca precisou no seu trabalho, sei lá, aprender um software, aprender a usar uma máquina que eles usam no trabalho e você não tinha a mínima ideia de como que funciona? Sei lá, você tem um manual lá e tá em outro idioma que você não conhece. Pô, bota uma inteligência artificial traduzir para você, cara. Aí eu te pergunto, vamos lá, eu te pergunto. Olhando isso daqui que eu te mostrei até agora nessa aula, pensa em todas as vezes que você, no seu trabalho, no seu dia a dia, olhou para uma situação e falou, putz, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo executar essa tarefa porque ela está em inglês, eu não sei inglês. Que ela está em espanhol, eu não sei espanhol. Pronto. Bota com a inteligência artificial traduzir para você. Ah, não. Eu não consigo escrever um e-mail de vendas porque eu não sei vender. Eu não sou um bom vendedor, eu sou um cara meio introspectivo. Pede para a inteligência artificial te ajudar a escrever esse texto. Ah, não. Eu não sei utilizar Excel. Eu nunca vou fazer um fluxo de caixa no Excel porque eu nunca abri uma planilha Excel. Pede para a inteligência artificial criar a planilha para você. Cara, eu queria muito que você saísse já dessa primeira aula com a seguinte ideia. Nada mais pode te parar, te impedir de fazer nada no trabalho. Nada mais. Nada mais, nada mais, nada mais. Ah, eu não faço isso porque eu não sei Excel. Eu não faço isso porque eu não sou bom de matemática, porque eu não sei italiano, não sei alemão. Eu não faço isso porque eu não sou um bom vendedor. Eu não sou um cara analítico. Para, cara. Agora você não tem mais desculpa. Tem uma inteligência artificial que pode te ajudar a isso, beleza? Então, eu realmente quero que você veja isso daqui não como uma ferramenta, tá? O ChatGPT é uma ferramenta legal, divertida. Não, não, não. Veja isso daqui como algo que pode fazer as coisas por você. Pode te ajudar naquilo que você não é bom. Porque, vamos combinar, ninguém é bom em tudo. A pessoa que ela é muito analítica, que ela é boa de cálculo, nem sempre ela é uma boa vendedora. E nem sempre essa pessoa boa vendedora sabe falar todos os idiomas. E nem essa pessoa que sabe falar todos os idiomas sabe mexer em Excel, entendeu? Ninguém é perfeito em tudo. Você, com certeza, é bom em muitas coisas e tem algumas outras coisas que não é o seu ponto forte. Eu te digo, use a inteligência artificial para compensar todos os seus pontos fracos. Eu tenho pontos fracos, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir para você que eu tenho pontos fracos. Eu tenho. Mas, desde que eu aprendi inteligência artificial, eu utilizo ela para me ajudar no que eu não sou tão bom. E aí sobra tempo para eu fazer o quê? As coisas que eu sei fazer. As coisas que eu sou bom, tá? Então, assim, você precisa utilizar a inteligência artificial para te ajudar nisso. Deixa eu te dar um exemplo muito pessoal. Eu adoro dar aula. Eu adoro ensinar. Isso daqui, para mim, é o ápice. Eu estou aqui ao vivo ensinando para você. Eu adoro isso. Sabe uma coisa que eu não gosto de fazer? Ou, na verdade, que eu não sou tão bom assim fazendo? Eu não sou um cara muito bom, por exemplo, para planejar aulas. Por incrível que pareça, tá? Tem pessoas aqui na hashtag que são melhores planejadoras de aula do que eu, tá? Elas conseguem, por exemplo, planejar 2, 3 aulas no mesmo tempo que eu planejo uma só, entendeu? Então, olha só o que eu fiz, tá? Eu utilizei a inteligência artificial para planejar esse curso que vocês estão assistindo. Peraí. Você acha que eu, um professor de inteligência artificial, eu estou falando para vocês que inteligência artificial é maravilhosa, vocês acham que eu não utilizei inteligência artificial para fazer esse curso? Olha aqui, por exemplo. Olha só. Eu cheguei na inteligência artificial e eu passei um prompt complexo, tá? Deixa eu te explicar esse prompt aqui, ó. Eu abri aqui um link de uma conversa antiga que eu tive com o ChatGPT, tá? Olha o que eu falei nessa conversa. Vou fazer um curso básico de inteligência artificial chamado Jornada de Inteligência Artificial. Esse curso tem 4 aulas. Eu quero que você sugira nomes para cada uma das 4 aulas. E aí, o que eu falei, ó?
em cada aula, eu expliquei o que eu vou fazer. Ó. Primeira aula, mostrar por que as empresas estão valorizando tanto a inteligência artificial. Estou ensinando isso. Na segunda aula, estou ensinando isso. Na terceira aula, isso. Eu expliquei para a inteligência artificial tudo que eu ia falar nas aulas e ela me sugeriu nomes. E se você reparar, para a aula 1, me sugeriu 10 nomes. Para a aula 2, me sugeriu 10 nomes, entendeu? Nome da aula. Eu sou um ótimo professor, modéstia à parte, eu gosto de ensinar. Mas eu não sou bom de ficar pensando no nome de aula, planejando aula, sabe? Nada disso. E se você olhar aqui no YouTube, você vai ver que as aulas que estão aqui, os nomes das aulas que foram para o YouTube na versão final são muito parecidos com esses nomes aqui, ó. Tá? Aqui, ó, ChatGPT, a revolução das respostas, né? Que no final virou revolução do trabalho, né? Aula 2, né? Que a aula 2 são os 3 pilares aqui, ó. Os 3 pilares da inteligência artificial. É o nome igualzinho da aula 2, tá? Então, assim, automatizando o trabalho com inteligência artificial. Terceira aula. Eu não inventei essas coisas do nada, né? O meu forte não é esse. O meu forte é ensinar, é dar aula. Eu estou fazendo aqui o meu melhor, o meu forte. E todo o resto eu deixo a inteligência artificial fazer por mim. Show. E até complementando o que você falou, porque eu vi que tem muita gente aqui que é da área de educação, personal trainer e tal. E às vezes não é nem só uma questão de não ser bom, né? Às vezes é uma coisa que vai otimizar o seu trabalho. Você, às vezes, fazendo isso, né? Economizando esse tempo, você pode se dedicar a outras coisas e até aumentar a sua demanda ali, né? Porque às vezes, por exemplo, para uma pessoa que é um personal, montar planilha de treino. Pô, perfeito. Né? Perfeito. Aí, por exemplo, você tem 10 alunos. O tempo que você perde ali, que você pode estar otimizando com o ChatGPT, já dá para você estar angariando ali, ó, mais alunos para você. É uma questão de dinheiro também, né, Fred? Tem personal trainer assistindo a gente? Tem personal e tem muita gente da área da educação. Muita gente da área da educação? Muita gente. Olha só, pedagogo. Vou falar um exemplo para o pedagogo, para um pessoal da área de educação. Preciso dar uma aula sobre Revolução Francesa. Uma aula de 2 horas para uma turma do ensino médio. Planeje a aula para mim, com 10 minutos ao final para resolução de exercícios. Toma. Faz para mim. Beleza. E ele responde no mesmo minuto. Olha lá, ó. Tema da aula, Revolução Francesa, duração 2 horas, ensino médio. Objetivos da aula e o plano da aula. Olha lá, ó. Introdução, primeiros 15 minutos. Você vai introduzir e contextualizar. E ele fala exatamente o que você tem que fazer. Ó. Primeiro você pergunta, o que vocês já ouviram falar sobre a Revolução Francesa? Mostra as imagens, não sei o quê. E aí você contextualiza. Europa no século XVIII, iluminismo, crise econômica da França, sociedade dos privilégios. Depois, 15 minutos, as causas da Revolução. Econômicas, dívida do Estado, fome, impostos injustos. Sociais, desigualdade, ascensão da burguesia. Causas políticas, absolutismo, influência do iluminismo. Atividade rápida. Linha do tempo da Revolução, em 30 minutos. Olha lá, ó. Use slides ou escreva no quadro. E ele já deu para você, ó, toda a cronologia da aula da Revolução. Mesma coisa, impactos e legados da Revolução Francesa, nos últimos 20 minutos, ali, ó. Depois, atividade prática e resolução de exercício. Ele tá falando quais são os materiais necessários. Slides, quadro branco, vídeo curto. Ah, não, olha só. Eu não quero planejar uma aula, não. Eu quero fazer o seguinte. Eu sou professor de física e preciso sou professor de física, né? Crie uma lista com 15 exercícios sobre eletromagnetismo. Eletromagnetismo não. Sobre plano inclinado para o ensino médio. Ao final da lista de exercícios, faça os gabaritos. Pronto. Você precisa de uma prova, de uma lista de exercícios? Está lá, ó. Pronto. Ele está fazendo aqui os exercícios. Um bloco de 5 quilos. Está sob o plano inclinado liso, sem atrito, que forma um ângulo de 30 graus com horizontal. Né? Calcule a força que tende a fazer o bloco a deslizar. Calcule a aceleração de um corpo de 2 quilos e um plano inclinado de 45 graus. Tem todos os exercícios aqui, ó.
15 exercícios. E depois o gabarito. Ele escreve a fórmula, gente. Olha lá, ó. Como que você resolve aquela questão? Você usa tal fórmula, os valores são esses, e o resultado, 25 newtons. Olha lá, ó. Ele está dando gabarito. Gente, quer fazer algo melhor? Beleza. Agora, crie uma lista de plano inclinado com 5 questões. Essas questões precisam ter aparecido em qualquer versão do Enem nos últimos 15 anos. Antes da questão, indique qual versão do Enem, de qual versão do Enem, né? De qual versão do Enem é aquela questão. Pronto. Você primeiro fez uma lista com 15 exercícios, mas agora eu quero uma lista com 5 exercícios. Esses 5 exercícios, eles têm que ter caído do Enem. Olha lá, ó. Primeiro, uma questão do Enem em 2013, tá? Depois, uma questão do Enem em 2014, Enem em 2015. Olha que maneiro, eu pedi uma questão do Enem em 2013, ele deu até a fonte, ó. Tirou do site do Descomplica. Olha lá, ó. Todas as questões. Número 2, ó, todas as questões. Número 3, 4, 5. Tá aí. Então, independente da sua área de formação, pessoal, você consegue utilizar o ChatGPT. Seja para suprir ali uma deficiência que você tem, ou até para agilizar o seu trabalho mesmo, combinado? Eu mesmo utilizei nesse curso, eu utilizei para definir o nome das aulas, eu utilizei para escrever os e-mails que vocês receberam. Olha aqui, ó. Estou organizando um curso gratuito, parará, parará, parará. Escreva um e-mail, parará, parará, parará. E aí você provavelmente recebeu um e-mail parecido com esse. Eu participo da jornada de inteligência artificial, parará, parará, parará. Eu pedi para a inteligência artificial escrever esse e-mail para mim, tá? Eu pedi para ela fazer isso para mim, beleza? Então, pensa o seguinte, se você consegue, em uma aula, aprender isso daqui para fazer tanta coisa no seu dia a dia de trabalho, imagina o que a gente não vai fazer até o final da aula, né? Até o final desse curso, tá? Até o final desse curso, a gente vai fazer muita coisa. E eu quero que você pense no seguinte, tá? Essa inteligência artificial, essa tecnologia é algo tão poderoso, que todas as empresas já estão adotando. Pensa aí o nome de uma empresa que você, sei lá, a sua empresa dos sonhos, tá? Sei lá, Coca-Cola, quero trabalhar na Coca-Cola, quero trabalhar na Hashtag, quero trabalhar na Vale, na Petrobras, quero trabalhar na Microsoft, no Google, entendeu? Imagina, pensa numa empresa dessa. Joga no Google o nome da empresa seguido por inteligência artificial. Ah, não, meu sonho é trabalhar na Petrobras. Petrobras, inteligência artificial. Toma. E pesquisa por notícias. Olha lá, ó. Petrobras cria inteligência artificial para acelerar manutenção de plataformas. Ó. Notícia de 2 semanas atrás, gente. 2 semanas atrás. Petrobras usará inteligência artificial para exploração do pré-sal. 3 de fevereiro. Petrobras amplia o uso de inteligência artificial e prevê receitas com machine learning. 7 de novembro. Você quer outra empresa? Sei lá, Vale. Tem que ser o nome da empresa, né? Vale. O que Vale não é um nome muito fácil de pesquisar. Vou botar, por exemplo, Toyota. Foi Toyota. Toyota, né? Toyota. Conheça a nova solução da Toyota que integra o veículo ao dia a dia, que é uma solução de inteligência artificial. Com investimento de 3,3 bilhões, Toyota desenvolve um sistema de inteligência artificial. O que eu quero te dizer é o seguinte, toda empresa que você pensar já está correndo atrás de aplicar inteligência artificial no seu dia a dia de trabalho. Qualquer empresa que você conseguir imaginar aí já está utilizando inteligência artificial no seu dia a dia. Então, eu acho que aprender agora é a sua chance de sair na frente. Porque, cara, se essas empresas elas já estão querendo, elas já estão contratando hoje pessoas que estejam aptas a trabalhar com inteligência artificial. Porque você sabe, se você que trabalhar em uma grande empresa como essa, uma empresa média ou pequena, ela vai utilizar a inteligência artificial. E a empresa vai precisar de pessoas que saibam utilizar a inteligência artificial. Então, depois faz esse teste aí, ó. Abre o Google, pesquisa o nome da empresa que você trabalha, ou da empresa que você quer trabalhar, a empresa dos seus sonhos. Pesquisa o nome, tipo Petrobras, e depois coloca inteligência artificial. Com certeza vai aparecer um nome, ou vai aparecer uma notícia de alguma medida que essa empresa está tomando para aplicar inteligência artificial. Combinado? Essa é a ideia que a gente tem aqui. Por isso que você está aprendendo. Você está aprendendo porque as empresas estão valorizando
muito, tá? E inteligência artificial não é só ChatGPT. O ChatGPT é a primeira que eu te mostrei. Na aula de amanhã, por exemplo, eu vou te apresentar, além de uma versão avançada do ChatGPT, outras duas, Gemini e Copilot, inteligência artificial do Google e da Microsoft. E cada uma delas consegue fazer coisas diferentes também, tá? E não é só a ferramenta de inteligência artificial, não. A gente vai ver também dicas sobre engenharia de prompt, ou seja, como que você consegue escrever melhor os prompts, os comandos para as inteligências artificiais. Combinado? Tranquilo, Lari? Eu quero saber o seguinte, pessoal. O que eu falei até agora, fez sentido? Vocês estão animados? Conseguiram entender um porquê? Estão animados para aprender mais inteligência artificial? Se você gostou disso daqui, se você está animado para aprender inteligência artificial, comenta aqui no chat, faz o seguinte, já deixa logo a curtida nesse vídeo, vai? Deixa a curtida nesse vídeo aqui. Eu não sei quantas pessoas tem ao vivo e eu não sei quantas curtidas, mas eu aposto que tem gente que está assistindo aqui até agora e ainda não curtiu esse vídeo. Deixa a curtida nesse vídeo, porque é importante para a gente fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, combinado? Então, já deixa logo a curtida nesse vídeo e eu quero saber de verdade de vocês o que vocês estão achando até agora. Vocês estão gostando? E o mais importante, vocês estão animados com as possibilidades que se abrem com o uso da inteligência artificial? Eu não sei se você ia falar alguma coisa, Lari, antes, não? Ia falar que a galera tá perguntando se por acaso essa aula vai ficar gravada, Fred. Então, eu acabei de dar o spoiler, né? Eles têm que deixar a curtida aí. Deixa a curtida e se a gente tiver uma boa quantidade de likes ali, quem sabe, né? Quem sabe a gente deixa isso daqui gravado para mais algum tempinho. Eu não sei, mas, poxa, tem que ter muita curtida, tá? Tem que ter muita curtida mesmo. Então, ó, vai curtindo bastante essa aula e daqui a pouco a gente avalia se bateu a meta ou não, combinado? Lari, o pessoal falou até agora que entendeu, que tá gostando? Sim, estão animados, estão adorando a aula, estão comentando aqui, ó, tá fantástico, estão muito impressionada, muito boa a aula. Que incrível, que incrível. Tô muito feliz, eu também tô... Quando eu comecei a aprender isso daqui, eu também fiquei muito animado, porque, cara, é um mundo de possibilidades que se abre mesmo, tá? Lari, eu queria te pedir uma coisa. Claro. Você pode, por favor, colocar na tela o código para o pessoal validar a aula de hoje? Agora, em atenção, chama aí, ô Fred, chama eles. Galera, prestem atenção. A Lari vai colocar na tela agora o código da aula, beleza? Já está aparecendo na tela o código da aula de hoje. O que você vai fazer? Você vai olhar a descrição desse vídeo e vai estar escrito em algum lugar da descrição de vídeo o seguinte, ó. Para validar a sua aula ou para validar a sua presença de hoje. E um link. Você clica no link. No link que abrir, você vai preencher o quê? Vai preencher o seu nome, o seu e-mail, vai preencher a aula de hoje e o código que está aparecendo na tela. Combinado? Vocês precisam colocar o código da aula de hoje. Então, hoje é a aula 1, você preenche lá, aula 1 e o código da aula 1. Amanhã, em algum momento da aula 2, da aula de amanhã, eu também vou dar o código da aula 2. Vai aparecer escrito aqui na tela, beleza? E aí é só você pegar esse código e preencher amanhã. E você vai fazer o mesmo para a aula 3 e aula 4. E se você preencher os códigos das aulas 1, 2, 3 e 4, aí sim, você vai receber na semana que vem, tá? Na próxima semana, na terça-feira da próxima semana, o certificado de participação da jornada de inteligência artificial. Combinado? Beleza? Combinadíssimo, viu, galera? Anota aí o código que daqui a pouquinho a gente vai tirar. Pessoal, por favor, então anotem o código, tá? A Lari deixou aqui na tela. Tem ainda uns segundinhos para você olhar na tela, mas já aproveita agora e clica no link que está na descrição desse vídeo para vocês já validarem a sua presença. Combinado? E não esquecendo, esse daqui está validando a presença da primeira aula. Tem que validar a presença da segunda, da terceira e da quarta aula também. E aí, enquanto isso, já que a gente está se aproximando do final da aula, eu já queria pedir a opinião final de vocês sobre a aula de hoje. O que vocês acharam, se vocês estão animados e se vocês estão ansiosos para a aula de amanhã. Beleza? Não esquece de curtir esse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Não sejam loucos. E, pelo que você falou, Lari, o pessoal está curtindo bastante, né? O pessoal
Ficou animado com a aula, não é mesmo? Animadíssimos. Está todo mundo mandando aqui no chat que a aula tá maravilhosa. Gratidão. Muito bom. Tem uma galera comentando também que já validou Maravilha. o código, mas eles estão muito animados aqui com o conteúdo. Maravilha. Deixa mais alguns segundinhos na tela, porque pode ter alguém que teve alguma dificuldade, ou então a conexão travou. Exatamente. Então, tá no... exatamente, tem isso também. Então, dá uma olhada aqui, e eu já vou deixar o código para validar a aula de hoje mais um pouquinho, e vou fazer o seguinte. Lari, será que as curtidas já estão no número bom? Olha, quando eu dei uma olhadinha aqui, tava num número muito bom para a quantidade de pessoas. Para a quantidade de pessoas está no número bom? Sim. Então, vou fazer o seguinte, eu vou, já que o pessoal está gostando tanto da aula, já que tem bastante gente aqui, eu vou dar 2 presentes para ele. Opa! O primeiro presente que eu vou dar vai ser o seguinte, eu vou deixar essa aula gravada até... eu ia deixar mais 1 ou 2 dias, mas eu vou deixar até domingo. Porque, assim, como vocês curtiram bastante a aula e deixaram bastante o like aqui, se inscreveram no canal, eu vou ser justo e retribuir esse favor a vocês, combinado? Então, eu vou deixar isso daqui, essa aula gravada, até domingo dessa semana, combinado? Mas só a aula 1, tá? Aula 2, aula 3 e aula 4 você precisa assistir ao vivo, tá? Esse é o primeiro presente que eu vou dar. O segundo presente que eu pensei aqui é o seguinte... muitas pessoas aqui, elas já conhecem a hashtag, já são fãs da hashtag, gostam do jeito da gente ensinar, e tem gente que está chegando. Eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu vou sortear um brinde. Opa, que presente, hein, Fred? Tá bonzinho hoje, eu vou sortear, hoje eu tô feliz, eu vou sortear um brinde para quem tá aqui comigo, tá? O Fred tá bonzinho, hein, galera? O que eu vou fazer? Eu vou sortear uma camisa da hashtag, que tal? Uma camisa... vou ganhar para mim, Fred. Não, aí... Você tem que participar do sorteio. Participa do sorteio também. Gente. Então, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou pedir para Lari mandar para vocês aqui no chat, né, um link para vocês se inscreverem no sorteio. Quem quiser participar do sorteio, é só vocês clicarem no link, que a gente vai sortear isso daqui rapidinho, beleza? Então, o que vocês vão fazer? Agora, hein? Ó, Lari vai deixar um link aqui no chat, tá? E aí, nesse link você vai entrar e você vai preencher as suas informações, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou esperar alguns minutos, que é o tempo de vocês entrarem nesse link e colocarem suas informações. Vocês vão colocar o seu nome e seu e-mail, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou deixar passar uns minutinhos para dar tempo de todo mundo entrar, de todo mundo preencher. Só quem quiser preencher, quem não quiser preencher não tem problema também, não quiser participar do sorteio, tá? Tô mandando aí no chat. E eu vou sortear uma pessoa para ganhar uma camisa da hashtag, que aí já vira um fã de carteirinha, né? De estar com um uniforme, com um manto, beleza? E aí, eu vou deixar alguns minutos para dar tempo de todo mundo entrar e poder participar desse sorteio, combinado? Já que foi muita gente participando, muita gente curtiu, muita gente se inscreveu. Estão engajados, estão gostando da aula, então é aquilo, né? Fico feliz. Eu fico feliz de ensinar, mais feliz ainda quando as pessoas gostam de aprender, tá? Você conseguiu colocar, Lari? Eu botei, mas eles estão falando tão rápido aqui no chat que eu tô mandando mais. Isso, dá para você fixar? Vou fixar também. Isso, a Lari vai botar um comentário fixado aqui no chat, que vai ter o link do sorteio, tá? Aí, não tem mistério. Vocês vão clicar no link que está fixado aqui, tá? Vai aparecer uma página, e nessa página, você vai fazer o quê? Você vai preencher o seu nome e o seu e-mail, tá bom? Eu vou dar alguns minutinhos, tá? Alguns minutinhos para vocês preencherem. Eu não vou fazer esse sorteio aqui ao vivo, não. Eu vou fazer o sorteio lá no Instagram da hashtag, combinado? Então, o que você vai fazer agora? Agora, você precisa fazer o quê? Você precisa clicar nesse link e preencher o seu nome e seu e-mail. Faz isso agora, tá? Eu vou dar alguns minutos, tá? Coloquei até o nosso Instagram aí na tela. Maravilha. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão lá para o Instagram da hashtag depois que vocês preencherem as suas informações do sorteio, combinado? Lá no Instagram da hashtag, quando for exatamente 9h45, eu vou abrir uma live, tá? E nessa live eu vou sortear essa camisa da hashtag. Mas eu só vou sortear dentre quem preencher as informações no link que está aqui na descrição, no chat desse vídeo, combinado? Então, clica no chat, beleza? Clica no chat e aí eu já vou sortear aquela camisa. Eu vou deixar mais alguns minutinhos aqui, tá bom? E aí eu já vou te explicar como que vai funcionar a aula de amanhã,
tá bom? Vou deixar um tempinho também para você clicar, para você preencher o seu campo no sorteio. Ó, já tem gente comentando aqui que já conseguiu se inscrever. Maravilha. O que eu vou fazer na aula de amanhã? Amanhã eu vou te ensinar os 3 pilares da inteligência artificial e a gente vai fazer coisas muito profundas. Vocês vão ver ferramentas incríveis de inteligência artificial, inclusive inteligência artificial que consegue fazer pesquisas complexas, que consegue automatizar o trabalho, automatizar ainda mais do que a gente viu na aula de hoje. Combinado? Isso tudo a gente vai ver na aula de amanhã, que é apenas a segunda aula da jornada de inteligência artificial. Eu fiquei feliz de apresentar para vocês o conteúdo da aula de hoje. Eu te contextualizei, te ensinei que a inteligência artificial, te mostrei um pouco do poder dela e principalmente te mostrei por que ela é uma verdadeira revolução no trabalho, beleza? No trabalho das pessoas, tá? Pessoal, caso vocês não tenham um Instagram, alguma coisa do tipo, não precisa se preocupar. Por quê? Vocês estão preenchendo aqui o sorteio, estão colocando o nome de vocês e o e-mail, tá? No Instagram vai rolar o sorteio, mas a gente vai entrar em contato com essa pessoa por e-mail, tá? Então, se você tiver e-mail, não tem problema. Mesmo que você não esteja lá, não tem Instagram, você vai poder participar, tá bom? A gente entra em contato contigo por e-mail, tá? Mas se você tem Instagram, você precisa, claro, preencher suas informações e assistir lá, tá? Eu vou entrar pontualmente às 9h45, às 15 para as 10 da noite, ao vivo, no Instagram da hashtag treinamentos, tá bom? Tá na tela. Porque tem Instagram hashtag treinamentos, hashtag programação, a hashtag é um monstro com vários braços, assim. Vamos estar ao vivo no Instagram da hashtag treinamentos, tá? Treinamentos, beleza? Lari, será que o pessoal já está conseguindo se inscrever? Acho que sim, estão comentando bastante aqui que já se inscreveram, já validaram. Muito bom. E outra coisa, vocês vão se inscrever, vocês vão botar as informações lá, e a pessoa que for sorteada, a gente entra em contato com ela por e-mail para ver tamanho, endereço de entrega, essas coisas, tá? Não precisa se preocupar, não. Beleza? Basta você colocar o seu nome e seu e-mail, e aí quem for sorteado, a gente pega endereço, tamanho da roupa e etc. Eu fiquei feliz que essa turma é bastante animada, bastante engajada. Muito. Fiquei animado e é bom que eu já estava feliz para ensinar, já estava animado para ensinar vocês e agora eu estou mais animado ainda, combinado? Então o que eu vou fazer, gente? A nossa aula de hoje termina aqui no YouTube. Eu vou chegar às 9h45, abrir uma live no Instagram para fazer o sorteio, tá? E amanhã a gente se vê ao vivo aqui no YouTube para a segunda aula da jornada de inteligência artificial. Combinado, Lara? Esqueci alguma coisa? Acho que não, né? Combinadíssimo. Acho que pode só reforçar que todas as informações importantes estão na descrição do vídeo. Isso aí, pessoal. Na descrição desse vídeo você encontra os prompts que eu utilizei na aula de hoje. Tem uma apostila, gente. Uma apostila com tudo que eu ensinei na aula de hoje. Tem aqui na descrição desse vídeo. Também tem o link para você validar a sua presença na aula de hoje. Enfim, dá uma olhada carinhosa na descrição desse vídeo. Confere também se você já curtiu essa aula e se você já está inscrito aqui no YouTube da hashtag treinamentos. E também se você já está seguindo a gente lá no Instagram, @hashtag treinamentos. Combinado? Lembrando, o link para você validar a presença na aula de hoje já está aqui. O código da aula apareceu alguns instantes atrás. Só você voltar ao vídeo e consegue perceber um pouquinho, beleza? Então, galera, encerrada a aula de hoje, a gente se vê amanhã. E, para quem vai participar do sorteio, ó, a gente se vê às 9h45 pontualmente no Instagram da hashtag treinamentos. Tô ansioso para continuar te ensinando inteligência artificial amanhã. Combinado? A gente se vê amanhã. Um abraço e até a próxima, hein?